Fala, Vazos! Começando mais um programa, pela graça de Deus. Estamos aqui mais uma vez, numa noite, gravando para a nossa audiência. Sim, gente, um episódio super especial para vocês. Ó, eu vim até no clima, porque é clima de romance aqui nesse podcast. Exatamente, porque estamos aqui às vésperas do Dia dos Namorados. Nossa. Eu adoro essa data, porque é a data que a gente volta a ser um casalzinho, a gente namora, a gente lembra o tempo de namoro, né, amor? Eu não Teoricamente é assim. Mas um programa de Dia dos Namorados não podia ser diferente. A gente tinha que estar com um casal chique, que não tinha, assim, melhor escolha do que hoje, né? É um casal que a gente esperava muito. A gente olhava ali e a gente falava assim, isso daí deve ser inteligência artificial. Não é possível ter um casal tão verdade, bonito. gente. E não é que eles são bonitos de verdade, ao vivo, real. Não então somos feios. Se vocês encontram com nós, vocês... Pra vocês terem uma noção, esse sempre a gente foi num casamento que a gente achou que a gente ia ser hiper assediado e realmente a gente tinha alguns fãs lá, mas o pessoal não reconheceu a gente. Tanto o filtro que a gente põe. Não, hein? Inteligência artificial tá aí pra ir, né? É isso. Brincadeiras à parte, estamos muito felizes aqui de estar com esse casal. Tem uma história linda que tem muita coisa pra contar. Eu quero ouvir testemunhos aqui nesse podcast. A gente vai edificar a vida de muita gente. Vai sair muita coisa boa aqui. E estamos falando de quem, amor? Faça as honras e vou até colocar meu negócio aqui, ó. Maravilhoso. Quem? Laís Berbel e Bruno! Sejam bem-vindos ao Fala Vaso. É um prazer nosso estar aqui hoje. Total. Cara, e eu não quero perder a oportunidade que hoje a minha produtora Amora, ela fez uma abertura. Eu vou ler, posso? Pode ler. Não, tá demais, cara. Sejam bem-vindos a mais um episódio especial do Fala Vaso, episódio Dia dos Namorados. Hoje a gente vai além da timeline, além do feed perfeito e entra no íntimo de uma história de amor que Deus escreveu de um jeito só dele. Viu? Agora, por isso que eu não gosto de ler. Eu gosto do espontâneo mesmo, do natural, brincadeira. Vamos lá. Ela é conhecida desde a época dos fakes do Orkut, virou referência na moda evangélica, é linda, profissional, mas o que mais impacta nela é o que não se vê de cara. É a fé, a paciência e a entrega. Laís com a Berbel. gente, Laís Berbel. Maravilha. Salva de palmas. Salva de palmas para a nossa produção. Cada dia mais profissional. É isso aí, me deixou gente. agora. Estamos aqui... Ela até derrubou um negócio ali. Estamos aqui diretamente do nosso estúdio único com o nosso podcaster Eric, a nossa assistente Giovana, a nossa produtora Amora e esse casal maravilhoso que vamos começar essa entrevista em poucos minutos. Agora nós vamos fazer o que, amor? Me lembre. Antes da gente começar, uma pausa para os nossos patrocinadores. Exatamente. E eu queria dar esse recado para vocês, especialmente aí, tá? Você que é pai ou mãe e quer ver seu filho com um futuro melhor, presta bem atenção nesse recado. O IPCM é um instituto que oferece cursos com bolsas de estudos patrocinados por empresas parceiras, com plataforma profissionalizante, totalmente intuitiva e de fácil compreensão, onde o aluno aprende de verdade. São mais de 100 opções de curso. Secretariado, inglês, informática, criação de conteúdo, contabilidade, design gráfico e muito mais com certificado aceito em todo o território nacional. E os alunos que optarem por seguir carreira militar, o governo paga para você estudar. E ainda tem reforço escolar para ajudar nos vestibulares civis e militares. Isso já parece muito perfeito e realmente tá, galera? Mas ainda tem mais, amor. O que é? Vaso, sabe o que é mais legal? É tudo com valores cristãos. Respeito, qualidade e disciplina. Se você quer participar do IPCM, eu vou deixar o QR Code, clica aqui agora e não perca a oportunidade de deixar o teu filho ter essa disciplina e a fé já enraizada nele. É isso aí, gente. Clica aí. E nós vamos fazer melhor, vai passar um videozinho do nosso patrocinador para você entender melhor ainda do que nós estamos falando. Não perca essa oportunidade. Eu sei que você está ansioso para ver essa entrevista, mas é um videozinho rápido para você entender melhor de tudo que a gente está falando. Assista aí. Obrigada pela confiança, IPCM. No Instituto de Profissões Cívico-Militar, a educação começa com valores que duram para sempre. Os colégios cívico-militares oferecem a melhor educação do país. Seu filho pode optar se quer ou não seguir a carreira. Alimentação, fardamento e assistência médica. Esses são apenas alguns dos benefícios que um aluno de colégio cívico-militar pode receber. Aqui, aprendemos a ter disciplina, respeitar a hierarquia e valorizar a família. IPCM – Resgatando a Nação através da Educação.
Voltando aqui, depois dos nossos patrocinadores, vamos começar essa entrevista, amor? Bora. Posso fazer as honras? Com certeza. Então tá bom. Laís, todo mundo te vê como ícone de beleza e referência cristã. Mas quem é você quando o celular está no modo avião? Conta pra gente um pouquinho da sua história, de onde você veio, como você começou na graça, se você já nasceu em berço cristão. Depois o Bruno também tem a oportunidade de falar. Toda pergunta a gente vai tentar fazer os dois responder, pode ser? Pode. Começa você então, seguindo Especial aí. Dia dos Namorados. É. Então vamos lá, com certeza. Bom, minha história é um pouco longa em relação à graça. Eu vou começar bem do começo. Pode pra não começar. também... O programa é seu. O programa é seu. Pode... História. Bom, meus pais, quando eu nasci, meus pais já serviam a Deus. Então, eu sou de São Paulo, desde começar do zero. Eu sou de São Paulo, né? Eu desde criança, vivi e cresci até me casar na mesma casa, que morei sempre no mesmo lugar. Tenho um irmão mais velho e sou filha de Cida e Carlos. Meus pais, quando eles se casaram, eles já serviam a Deus. Minha mãe, desde muito novinha, desde os 12 anos batizada, 13 anos. O meu pai batizou com 30, mas também com pais que serviam a Deus. Quando eu nasci, os meus pais, eles... financeiramente foram muito bem abençoados por Deus na época. E aí, por essa parte financeira, com o tempo, eles acabaram se esfriando na graça. Então, na minha adolescência, dos meus 12 para os meus 15 anos, meus pais pararam. Foram muito abençoados, e aí com o tempo compraram uma chácara, e da chácara um amigo que convida para ir para um rodeio que convida para... compra um cavalo e apresenta num rodeio, e quando vai ver, os cultos de fim de semana... não existem mais. E aí, aos poucos, eles foram fraquejando. Então, essa foi a minha adolescência. Eu não ia pra igreja na minha adolescência. E aí, eu e meu irmão fomos conhecer o mundo muito precocemente. Eu conheci poucas coisas, nem vou falar que muitas, mas meu irmão já conheceu muitas coisas. E aí, bom, um dia... voltando nisso, por mais que meus pais estavam parados, sempre tinha um irmão da igreja que sempre visitava meus pais. Assim, a cada alguns meses, Deus mandava ele lá. Em casa. E aí, meus pais... Eu lembro que meu pai falava, eu não sei porque que a gente tá tão acorrentado, tenta ir, mas não consegue. Enfim, não conseguiam. E aí, um dia, esse irmão voltou em casa e ele pregou pro meu irmão. E ele falou, olha, Igor, quando você fizer de 15 para 16 anos, Deus vai trocar todos os seus amigos, vai te dar um presente, vai mudar a sua história. E aí, o meu irmão, ok. O meu irmão recebia muito bem as orações. Eu era mais revoltadinha, assim. Achava meio chatinho, porque que ficava nessa insistência. E aí, enfim, meu irmão ouviu essa pregação. Naquela época, de 15 para 16 anos do meu irmão, o meu pai foi comer... Ele dormiu rico e acordou pobre. Foi basicamente isso. A empresa dele faliu de um dia pro outro e até hoje ele não sabe explicar o que aconteceu. Meu pai perdeu toda a condição financeira que ele tinha, assim, escola que a gente tinha, carro que a gente tinha... Tudo que a gente tinha, a gente perdeu. Polícia ia em casa, pegava os carros com busca e apreensão. Convênio perdeu. A ponto de um dia minha mãe falar, eu quero pedir pizza e não tem condição para pedir pizza. E aí a gente viu que realmente as coisas tinham mudado. E aí, essa foi a fase do meu irmão de 15 para 16 anos. E um dia meu irmão estava indo pra balada. E dentro de um táxi com cigarro na mão, bebida na mão e os amigos, uma voz humana falou no ouvido dele. Aproveita que isso vai acabar. E ele usava algumas coisas na época e ele falou, eu não usei nada, por que eu tô ouvindo isso? E aí ele ficou com muito medo e falou, eu vou morrer. Hoje eu com certeza vou morrer. E aí ele ficou muito traumatizado, falou que não curtiu nada da festa dele, voltou pra casa de madrugada, contou isso pra minha mãe, eu lembro até hoje da cena. Ele voltou pra casa sem camisa, mas ele não tinha bebido. Ele falou, mãe, eu ouvi isso, aquilo. Minha mãe, o que você usou? Eu não usei nada, eu ouvi uma voz falando que tudo ia acabar. Não, alguma coisa aconteceu, você usou alguma coisa, não usei nada. E daquele dia em diante, meu irmão foi tendo medo do mundo. Então, aos poucos, meu irmão foi se esfriando. Nessa época, ia ter uma busca de dons na nossa igreja, e a gente não sabia o que era busca de dons na congregação, porque eu nunca tinha ido, nem meu irmão. E aí minha mãe falou, olha, já estava todo mundo financeiramente quebrado. Meu irmão também já tinha acontecido isso. Vocês não querem conhecer? Vai na busca de dons à tarde, à noite a gente vai congregar, e se vocês quiserem já fica pro culto. Meu irmão foi, e a minha mãe falou, quer ir, Laís? Aí eu falei, bom, já que meu irmão vai, eu também vou. Mas eu não lembrava nem como era uma reunião de jovens. Porque quando eu acho que fui em reunião de jovens, eu era muito novinha. Então eu falei, tá, vamos, sem saber como era. E toda vez que meu irmão entrava na igreja, que era muito esporadicamente, muito pouco a gente ia, ele chorava muito. E naquele dia ele entrou, chorou muito. E no fim do culto, é um amigo nosso que a gente tem até hoje, mas a gente não conhecia, Deus se usou de um irmão para falar em língua. E quando ele começou a falar em língua, o Léo, um amigo nosso, ele tem um dom muito forte, uma eloquência muito forte. Meu irmão se assustou. Então, meu irmão abriu o olho para olhar o que era aquilo, Deus selou meu irmão no susto.
Quando ele olhou pro menino, meu irmão começou a falar em língua. Só que eu não entendi. Eu falei, o que tá acontecendo? Meu irmão matou alguém, que meu irmão só chora e fala uns trem estranhos. O que ele tá fazendo de errado? Alguma coisa aconteceu. Não tô entendendo esse desespero dele dentro de uma igreja. E aí, ali o meu irmão foi convertido. No primeiro dia que ele pisou na igreja. Então, por que eu tô contando do meu irmão, da minha família? Porque eu fui indo. Onde meu irmão ia, eu tava indo. E aí eu vi isso acontecer com meu irmão. Meu irmão já namorava a moça que hoje ele é casado. Ele namora desde a infância, ela também tava. E aí eu vi, meu irmão saiu da igreja, estranho. Meu irmão era um menino super levado, danado, festeiro, maluco, assim, danado mesmo. E ele apareceu em casa assim, ó, falando sério, parecia que tava... Deus entrou ali de um jeito que ninguém tava entendendo. E na mesma semana ele falou, minha mãe, eu vou batizar. Minha mãe falou, você tá maluco? Como que você vai batizar? Você não conhece nada, você quer batizar? Você não vai ficar na igreja, você não vai ficar na graça. Não, eu vou batizar. E era a semana de assembleia, não tinha batismos. Na época. Não tinha batismo, porque tava tendo os cultos, e minha mãe não tem batismo. Não, eu vou descobrir onde tem, se vocês não me levarem, eu vou sozinho. E eu fui acompanhando. Meu irmão falou, olha, achei um culto que vai ter lá em Mariporã, e aí vocês vão ter que me levar pra lá, porque vai ter batismo. Então tá, vai todo mundo pra lá. Mas com medo, minha mãe não queria que meu irmão batizasse de jeito nenhum, porque era muito recente. Ele teve alguns sonhos na semana, e aí ele falou, não, eu tenho que ir. Foi, batizou. Meu pai tenta segurar ele. Falou, não abriu ainda, não abriu não. Aí ele olhou pro irmão do lado e falou, já abriu o batismo, irmão? O irmão falou, já. E ele, ó, pai, Deus abençoe. E batizou. E aí o meu irmão converteu absurdamente. E nessa conversão do meu irmão, o meu irmão começou a mostrar e ensinar pra gente o que era uma vida espiritual. Porque através do meu irmão, a gente orava muito, ia em oração demais. Deus se usava das pessoas, se usava do meu irmão com muito conselho. Então a minha casa, pelo meu irmão, pelo que Deus fez com o meu irmão, foi voltando e entendendo o caminho de Deus. E nessa mesma época, minha mãe foi uma terça-feira para a igreja, chuvosa, vazia, igreja vazia, e ela falou para Deus, o que está acontecendo com a nossa família financeiramente? E aí Deus falou assim, olha, eu tirei tudo porque vocês colocaram a mão em uma coisa que não era para pôr. Vocês pararam de congregar quando eu precisava fazer uma obra com vocês e com os filhos de vocês. Só que segura que o fogo vai apertar 7 vezes mais. Santo Deus. Mas, em compensação, a minha obra vai ser muito grande e vocês vão ver a minha presença. Só que para isso, o fogo vai apertar. E aí uma frase que Deus usou naquele dia foi, a minha presença na sua casa vai ser tão grande que até os seus móveis vão tremer. Só que a gente entendeu essa palavra como uma metáfora. Passaram-se um mês, o meu pai estava em casa, eu não batizei, eu só estava observando tudo que estava acontecendo. E ia dar meia-noite pro Dia das Mães. Quando desse meia-noite, ia ser Dia das Mães. Eu tava indo dormir com minha prima, que tava em casa. Meu irmão foi orar no quarto. E Deus falou pro meu irmão, não ora. Primeiro vai dar Feliz Dia das Mães pra sua mãe, porque já tinha virado o relógio. Aí meu irmão falou, como que Deus fala, não ora? Vou orar. Deus falou, não ora, levanta e vai dar Feliz Dia das Mães pra sua mãe. Quando meu irmão levantou pra dar Feliz Dia das Mães pra minha mãe, o meu pai... minha mãe tava acordada, tava mexendo nas coisas dela que ela ia dormir. Meu pai tava parado, olhando pra um lustre. Eu ouvi meu irmão dando Feliz Dia das Mães e levantei pra dar também. Falei, ela tá todo mundo acordado, vou lá também. Meu pai falou, preciso contar uma coisa pra vocês. Aí meu irmão falou, o que foi? Aí ele falou, vocês não vão acreditar no que eu vou contar, mas eu vi esse lustre tremer. E o lustre, ele era todo de pingentinho na época. Ele parecia um bolo, ele tinha três partes, todo de pingentinho. E aí meu pai falou, só que eu olhei pra janela, a janela tava fechada. Eu olhei pra cortina, a cortina não tava ventando. Por que tá tremendo? Aí ele falou, eu achei que era espírito. Ele falou, eu vou pôr a mão porque isso é espírito. Só que na hora Deus falou pro meu pai, lembra da palavra que os móveis iam tremer com a minha presença. Aí meu irmão falou, então é sinal, vamos orar todo mundo junto. E nessa hora que a gente foi orar, o Senhor me selou. Nessa oração dentro do quarto com meus pais. Aí que foi que Deus começou a trabalhar comigo. Você tinha quantos anos? Eu ia fazer 15. Eu ia fazer 15 anos. Eu já tava com 15 anos, desculpa. Eu já tava com 15 anos. Porque quando Deus me selou nesse Dia das Mães... Uma semana depois eu já falei, eu quero ir com batismo. Só que eu ia porque eu achei que minha prima ia batizar. Que ela falou que queria ir pro batismo. Eu falei, vou junto, quero ir também. Minha prima não foi pro batismo, no fim, quem batizou foi eu. Deus me chamou naquele batismo, foi uma obra linda. E aí, realmente, as coisas aconteceram como Deus falou. O fogo aqueceu, a nossa casa financeiramente destruída, mas espiritualmente muito aquecida. Aí a gente viveu obras e obras e muito... Até hoje eu não sei o que é viver, é o que a gente viveu naquela época. De milagre, de oração, de culto. Nessa época, eu tava com 15 para 16 anos. Eu vivi dos meus 16 aos meus 18 anos nesse fervor todo com a minha família, nesse nível todo de espiritualidade. Eu comecei a fazer psicologia.
eu estudei psicologia, me formei como psicóloga. Não era um desejo meu, mas Deus também mostrou nas orações que Deus queria que eu fosse psicóloga. E eu queria fazer moda na época, e Deus falava que não. Acho que eu não tinha... eu sei que eu não tinha estrutura pra fazer moda na época. Eu ainda não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Provavelmente eu não ia entender a diferença do mundo da moda e eu ia me perder. E aí Deus falou que não, que o meu caminho era na psicologia. E aí eu não entendia por que Deus queria psicologia, porque eu não gostava muito. Muitas vezes eu tentava desistir. Mas mesmo toda vez que eu tentava desistir, o Senhor falava, continua, continua, que é aí que o seu caminho. Hoje eu entendo o porquê da psicologia. Bruno, tem alguma coisa pra dizer aqui? Hoje eu entendo. Eu vi muitas obras dentro da psicologia, mas a maior foi o Bruno. Porque eu fiz a faculdade e no meu... Foi o último ano da faculdade que eu te conheci? Penúltimo ano, né? Penúltimo pro último. No meu penúltimo ano da faculdade. Aí, pra explicar sobre o meu trabalho. Eu estava fazendo psicologia, eu trabalhei com meu pai por muito tempo. Só que... Como a Amora colocou na introdução, antes de ser crente, antes de servir a Deus e tudo isso, na minha adolescência, eu tinha 12 anos, eu tirava muita foto e postava no Orkut. E naquela época viralizava minhas fotos como Orkut fake. Então as pessoas pegavam as minhas fotos e faziam um perfil fake. E tudo bem, porque não era maldade o fake de antigamente com os fakes de hoje em dia. Sim. Todo mundo sabia que era brincadeira. Era porque você era bonitona. É porque minhas fotos eram fotos diferentes, como as menininhas de fake faziam, sabe? Tipo, eu nem mostrava o rosto, fazia umas fotos diferentes e o pessoal gostava. Desculpa. Melhorou? E aí, essas fotos viralizaram muito. Pensei que era espírito, velho, do nada. Eu falei... Gente, vocês não estão entendendo nada. A nossa produtora do nada falando no microfone aqui no nosso ouvido. Lá, vem um pouquinho pra frente. Que isso, rapaz? E uma voz mansa, eu falei, o que é isso? Nem combina com ela essa voz. E aí, bom, essas fotos viralizaram. E eu acabei conhecendo uma galera, assim, que hoje são muito grandes no mundo da internet, pessoas famosas, pessoas que foram até pra televisão. E eu tive muito contato com essas pessoas. Só que nessa época da faculdade e da conversão, a minha cabeça deu um pife. Que eu falei, cara, como que eu vou administrar o mundo que eu vivo, com as pessoas que eu conheço, com essa coisa de fama, com essa coisa... Deus não gosta disso, eu já tava completamente confusa. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou excluir tudo. Eu vou excluir Facebook, eu já tinha ido pro Facebook nessa fase. Porque eu saí do Orkut com essa visualização toda, fui pro Facebook e continuei exposta. No Facebook eu falei, vou excluir tudo, vou pagar tudo e vou sumir e vou me entender. Vou pra minha psicologia, viver minha vida, é isso. Só que quando eu converti e comecei a ir pra igreja com meus lookinhos de culto, eu gostava dos looks de culto que eu fazia. Então eu falei, vou postar no bloqueado do Instagram já era bloqueado do Instagram e do Facebook. Comecei a postar, uma loja me achou, uma irmã, que eu tava num casamento, e ela falou, nossa, você tem porte de modelo, você não quer fazer foto pra loja da minha mãe, que é evangélica? Ela não consegue te pagar, mas ela consegue te dar look. Financeiramente, a gente não tinha dinheiro. E eu não tinha muita roupa, então eu falei, claro que eu quero, eu vou fazer foto pra sua mãe em troca de roupa. E aí eu comecei a trabalhar com meu pai, fazer foto pra essa loja, e aí algumas lojas começaram a ver e me pedir foto também, ao ponto de eu falar, pai, eu preciso faltar hoje, eu preciso fazer foto amanhã, nanana. E começou a crescer. Uma loja que me via, outra loja que me via, eu continuei indo. Aí eu falei, tô trabalhando só por roupa, eu preciso fazer disso um trabalho. E aí eu sei que eu abri meu Instagram. Quando eu abri meu Instagram, todo mundo que me acompanhava na época do Orkut voltou a me seguir. Então meu número de seguidores voltou a crescer. Porque descobriram que eu tinha voltado. Muita gente me condenou, eu perdi muitos amigos. Porque as pessoas brincavam que falavam que eu era freira. A Laís virou freira. E aí eu perdi muita gente que da época eram amigos. Mas muita gente continuou me seguindo e muita gente nova entrou. Então eu continuei com muitos seguidores e comecei a trabalhar. Eu falei, vou fazer disso um negócio, nem que eu cobre R$30 por roupa. Comecei cobrando R$30 por roupa, depois eu passei a cobrar R$50 por roupa. E falei, pai, olha, eu vou parar de trabalhar com você e vou trabalhar com moda. E nesse meio tempo, sofrendo, porque eu tinha terminado um relacionamento de muitos anos. Eu falei, eu não quero saber de mais homem nenhum na minha vida, só vou trabalhar. Até que surgiu o Bruno na minha vida. Eita, mas antes de eu contar de como a gente se conheceu, acho que é melhor você contar a sua Bruno história. Vai contar o testemunho dele, você. É melhor ele contar. Você era de alguma denominação quando você conheceu ela? Não. Ou você era o cara que tava ali pra ver o que tava acontecendo no mundo? Então, eu morei sempre com meus avós, né? Meu avô e minha avó, desde muito pequeno. Com os meus pais mesmo, foi tipo 1 ano só e depois se separaram. Como deve ter sido maltratado esse Olha a cara de sofrimento. Melhor coisa do mundo. É verdade. Aí, o que aconteceu? Em relação à graça, eu nunca tinha
tido uma vivência como as pessoas da igreja e tudo mais. Nunca tinha entrado dentro de uma igreja, digamos assim. Só a igreja católica, mas tipo... em Uma missa, um casamento, alguma coisa assim. Nem casamento. Eu falei pra Laís, quando eu conheci ela, nem casamento eu ia direito. Tinha ido uma vez quando era pequeno e nem conhecia como que era um casamento real, assim. E só que eu, desde pequeno, depois eu fui até entender, eu sempre tive muita fé. Mesmo sem conhecer o que era a fé de fato. Mas desde pequeno, assim, eu sempre tive uma coisa na minha cabeça que eu conversava com alguém. Então, tipo, eu contava os meus problemas, desabafava, e isso pra mim era minha fé. Eu tinha alguém com quem eu conversava quando era pequeno. Só que aí fui crescendo, né, nesse turbilhão de menino pequeno, crescendo com a avó e com o vô, sem a presença do pai e da mãe. Mas, enfim, aí foi um passo gigantesco lá pra frente em questão de tempo. Desculpa te interromper, teu avô e tua avó tinham alguma crença, frequentar alguma igreja católica? Muito pouco. Eles sempre foram crentes em Deus, em Jesus, mas em relação a vivenciar isso... Aí alguma denominação? Não iam. Daí o que aconteceu? Nesse processo, né, eu fui tendo muito apego nos meus amigos. Porque quando você já tem essa dificuldade familiar e tudo mais, eu comecei a ter muita amizade, né? Graças a Deus tive muitos bons amigos, né, nesse processo que me ajudaram muito. E só que em determinado tempo, isso já depois de velho, né? Cresci com o vô e com a avó, mas sempre me ensinando o que era certo e o que era errado. Chegou um ponto que eu ia muito pra festa. Sempre fui muito pra festa, sempre gostei muito de música eletrônica. E ia sexta, sábado, domingo, ia trabalhar virado. E sempre trabalhei com meu avô, né? Sempre trabalhei com meu avô, sempre tive esse contato com ele. E um determinado dia, eu olhei pra mim e eu pensei assim, cara, eu preciso mudar. Eu tinha, acho que nesse feeling que deu na minha cabeça, eu tinha uns 21 para 22 anos. Eu tava numa festa, aconteceu uma determinada situação que naquele mesmo momento eu vi assim, você precisa mudar. Só que você olha, você para, poxa, como que eu vou mudar? Né? Essa é minha vida, essas são minhas amizades, como que eu vou, sei lá, viver uma outra coisa que eu não vivi ainda, né? Só que aquilo ficou na minha cabeça. E eu fiquei martelando, poxa, mas o que foi isso, né? Nunca foi que nem aconteceu na questão do meu cunhado. Veio uma voz no meu ouvido, do nada, e falou essas palavras, você precisa mudar. Aí, naquele dia, eu lembro que aconteceu essa situação, eu peguei e fui embora que eu tinha que trabalhar. Isso, 6 horas da manhã. Fui trabalhar e ficou martelando isso na minha cabeça. Eu me questionando, poxa, como que eu vou fazer, né? E mais ou menos uma semana depois, por incrível que pareça, eu conheci a Laís porque a gente tinha uma amiga, a gente tem uma amiga em comum que estudou com ela na faculdade, e eu vi uma foto, um vídeo da Laís no Instagram. Amiga. Hã? No Instagram dessa amiga, né? Dessa amiga nossa. Aí, quando eu vi a Laís nesse vídeo junto com essa nossa amiga, na mesma hora, a sua mudança tá aí. Tipo, literalmente, veio na minha cabeça. Ela é a chave da sua mudança. Aí ficou aquela coisa. E eu nunca tinha namorado, nunca tinha tido um relacionamento já com 22 anos de idade, nunca tinha tido. Porque na minha cabeça, ingênuo ainda, eu tinha a X da questão. A pessoa que eu for namorar é a pessoa que eu vou casar. É porque ele era muito festeiro, ele não precisava namorar, entendeu? Cada hora era uma menininha diferente. Entendemos. Entendeu? Mas é forte isso daí. não. Ele nunca tinha nada sério, mas ele tinha as menininhas das festas. Não, mas, tipo, nunca tinha essa coisa... Mas pra essa é a casar, né? Eu sempre levei o casamento como uma coisa muito séria. Então, mesmo não entendendo, sabendo como que funcionava, pra mim era muito sério. Então, eu queria viver algo sério. Da forma certa. Sim. Então, quando eu vi a Laís, veio isso na minha cabeça. Ela é a chave da sua mudança. Aí, né, famosinha, bonita. Aí você pensa o quê? Nunca que você vai ter chance com ela. Aí eu peguei e mandei uma mensagem pra essa nossa amiga e falei, eu preciso conhecer ela. Aí eu montei um grupo com essa nossa amiga, uma outra amiga que eu tinha na época, e eu falei assim, vou casar com a Laís. Era o nome do grupo. Vou casar com a Laís.
Você já era profeta e não Cada sabia. História, quem já ouviu? Foi. Mas você sabe o que é bom, Bruno, que você tá falando? É sobre quando Deus tem um propósito e ele fala, você vai... Assim, que nem você falou, você tava ali, do nada, a voz falando com você. É bom você estar falando isso, sabe por quê? Porque tem muita gente que possa ver o nosso programa e falar assim... Tá, eu quero, mas eu não sei o caminho, o que eu faço? E Deus sempre vem com socorro. É a reviravolta da E o história é mais o melhor. incrível é que, tipo, com uma pessoa que nunca tinha vivenciado nada em relação a Deus. Isso. Eu tinha a minha fé, que nem eu falei pra vocês, que hoje, até um tempo atrás, eu falei pra Laís, tipo, veio na minha cabeça também. Poxa, eu quando era criança, eu conversava com alguém que eu não sabia quem era, e hoje eu entendo que era Deus. Glória Ó, a Deus. essa emocionou. Santo Deus. Legal, hein? Louvado seja Deus. Cara, mas... O Bruno se emocionou por essa parte maravilhosa. Ai, eu Que posso realmente, chorar, eu tô toda arrepiada aqui, que é real, gente. É Vou tomar real. um passo aqui. Que Quem creu, quem não crê, Deus criativo, é Deus. hein, cara? O cara montar um grupo, vou casar com a Laís. E aí, Não, mas mas eu aí- o grupo. Aí o grupo pereceu, né? Porque essa nossa amiga chegou pra mim e falou, Bruno, você não tem Pereceu, é ótimo. nada a ver com a Laís. Esquece. Ela vai na igreja, é uma menina certa, não faz nada de errado. Esquece, ela não vai falar, não vai querer conhecer você. Ah, amiga, assim, dorme que passa, filho. Foi. Não, mas foi bem. E nesse Dorme. dia que ele foi antes de você criar o grupo, acho que foi no dia que você falou, quem é essa? Me apresenta. Eu tava com ela, porque ela tinha feito um vídeo comigo na hora. E aí eu tava muito mal de um relacionamento, aí ela me falou, esse menino gostou de você. Eu nem lembrava disso, depois que ela me lembrou. Aí eu falei, quê? Deus que me livre. Eu falei, Laís saiu do grupo. eu falei, o quê? Eu falei, Nesse dia ela tava junto com essa nossa amiga porque ela tava sofrendo por causa. de um ex. Aí eu falei pra ela assim, capaz desse menino me tirar da igreja do que eu trazer ele pra igreja, Deus que me livre, me traz problema. E nem falei mais sobre isso, nem quis mais ver. E você, Bruno, aí você fez o grupo. Aí ela falou tudo isso, só que aí, tipo, morreu o assunto. Porque eu entendi, poxa, não vai dar certo. Só que aí, nisso, eu segui ela no Instagram, Eu não vi. mas eu não interagi mais com ela. Aí passou mais ou menos um mês, ela curtiu minha foto de volta. Aí eu falei, poxa, aí tem coisa, um mês depois. Então, tipo, ela me viu agora. Aí eu fui e mandei mensagem pra essa nossa amiga. Mas eu vou explicar porque eu vi. Foi O meu Instagram, gente, só tem mulher. É muito raro aparecer um homem. Aí eu tô lá vendo as curtidas, aparece... E a foto do Bruno era de lado e uma barba. Falei, quem é esse homem? Fui lá ver. Aí eu falei, nossa, ele é amigo de todos os meus amigos. Eu vou pros lugares que tá todo mundo e ele não tá. Aí eu olhei, eu falei, ele é bonito. Só que ele não era crente. Aí eu falei, Deu um mostrei minha problema. mãe. Falei, ai, mãe, olha. Aí minha mãe viu uma foto dele na igreja católica lá. Curte pelo menos essa da igreja católica, né? Pelo menos ele tem fé. Eu sou tipo a sua mãe. Nós duas estamos juntos, porque eu faria isso. Ela falou isso. Olha lá, pelo menos ele criou alguma Pelo menos coisa. ele tem você acha? fé. Aí eu falei, bom, então eu vou seguir de volta, porque ele é amigo de todos os meus amigos, e vou, né, um dia eu vou encontrar ele em algum lugar. olha só. Tava dando de difícil, né, Bruno? Foi isso. Mas aí nesse meio, aí ela pegou, me seguiu, aí eu mandei mensagem pra ela. Aí ela me respondeu. Aí nisso a gente começou a conversar. E tipo, foi muito rápido, porque a gente começou a conversar. Aí na outra, uns 10 dias depois, a gente marcou de se conhecer pessoalmente, que a gente não se conhecia. Com os amigos, né? Com os amigos. Aí a gente se conheceu e desde então a gente nunca mais se largou. Foi. Ó, que história. Não, mas assim, né, nunca mais se largou. Não, se conheceu... Foi um processo, Não, foi né? um processo. Porque realmente pra mim era assustador. Eu falei, como que eu vou me relacionar com um rapaz que tem uma vida oposta da minha? E eu tinha acabado de sair de um relacionamento. E assim, eu tive um histórico, depois de um namorinho que eu tive, eu namorei mais uns 2 mocinhos, tentei namorar. E aí já não era bem vista pela minha família. Já namoro bastante, né, senhora? Vamos dar uma parada de namorar e ficar quietinha. Aí eu falei, como que eu vou me relacionar com um rapaz, tentar namorar, expor, aí vai que não dá certo. É mais um namoro que apareceu no meu caminho, Deus me livre, não quero. Aí eu falei pra ele, ele falou, ó... o Bruno sempre, desde que ele começou a conversar comigo, ele falava muito sério que ele queria um relacionamento sério comigo. Eu falava pra ele, olha, eu sirvo a Deus. Você, na sexta que você tá saindo, indo pra balada, voltando de madrugada, eu vou estar dentro de uma casa, de estar congregando, orando. Não dá match no nosso relacionamento. E aí eu falei pra ele, então não tem como. O que eu posso fazer, eu tava meio perdidinho, eu falei, a gente pode continuar conversando, a gente não conta pra ninguém, mas assim, a gente não vai namorar. E eu fui bem clara pra ele, falei, não vai dar certo, a gente não vai namorar, meu pai nunca vai te aceitar, e eu sei que Deus não vai permitir. Aí ele... Só que aí, tipo, nesse meio tempo, eu peguei e abdiquei tudo que eu vivia. Eu mudei, eu falo pra ela, pra mim foi até demorou pra eu me encontrar como Bruno, porque foi muito rápido a minha virada de chave.
Então, tipo, eu mudei da água pro vinho da noite pro dia. Então, tipo, meus amigos, onde eu frequentava. E, de fato, eu me abdiquei totalmente a Laís. Ao meu relacionamento que eu estava querendo ter com ela. Nesse momento, você entendeu que você estava se transformando pela Laís, ou você já começou a entender que tinha uma obra de Deus na tua vida? Porque não é nenhum erro você não entender. Sim. Sim, porque você Você não podia estar ali, conhecia. ó, eu tô mudando minha vida porque eu quero estar com essa moça. Ou desde o começo, assim, se lembrou meio que aquela voz te falando, ó, essa mulher vai transformar a tua vida ou não? Não, Veio só depois isso daí. Então, essa questão dessa voz que falou comigo, dessa mudança, aos poucos eu fui começando a compreender que muitas coisas da minha vida começaram a melhorar. E em relação a Laís, é que foi um processo muito desgastante, assim, emocionalmente. Sim. Foi muita coisa vivenciada em muito pouco tempo. É difícil mesmo. Só que eu demorei em relação a entender. Porque, que nem eu falei, eu nunca tive a vivência de Jesus Cristo de dentro de uma igreja, então eu não conhecia. Eu não sabia como era, o que era. Não sabia, eu era muito alienado muito nesse sentido. Você achava que nós era doido, né? Fala a verdade. Mas vou falar. Não, eu nunca tinha tido nem amizades de pessoas que Quem vivenciavam. conhece a gente sabe que a gente é brincalhão, mas eu vou Não, falar pra você, sim. Deus foi top com você, irmão. Colocar uma Laís pra te ajudar, tem vezes que coloca aí. Quebra um bracinho e tal, não. Você colocou uma foi no Laís amor, aí, foi no cara. Só que pra ela foi muito difícil ela entender. Porque ela não acreditava nas coisas que eu falava a sua pra pergunta ela. foi o que passou na minha mente. Eu falava pra ele, você não quer Deus. Você me quer. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai entrar na igreja, vão falar que você tá comigo porque tá na igreja por causa de uma mulher, depois você vai embora e olha a situação que eu vou ficar. E aí um dia eu falei pra ele, e ele começou a falar, me leva na igreja. Eu falei, eu não vou te convidar pra ir na igreja. Porque é uma responsabilidade espiritual que você tá colocando nas minhas costas de algo que não é por Deus, é por mim. E aí, aos poucos, eu comecei... Ele tava muito insistente. Não, me leva na igreja, me leva na igreja. Eu, não vou levar, não vou levar. Aí, um dia, ele falou da tatuagem. Ele falou, você tem vergonha da minha tatuagem? Aí, eu fiquei meio mal, assim. Eu falei, por que você tá me perguntando isso? É porque você não me leva na igreja? É por causa do meu braço. Aí, eu falei... Eu arranco o braço, pai. Eu te amo. Deu o que der. Irmão, existe manga longa, Botou o bracinho comprido e acabou. não mostra nada, assim, nada mesmo. Em relação a isso, pra mim era muito tranquilo. Sim, sim. Tipo, eu não ligava, só que começou a pesar em relação ao que ela pensava de mim. Porque eu falei, poxa, a gente já Você tá foi se conversando, sentindo. ela já me contou da vida dela, como que funciona. E eu falei, tá bom, eu já entendi, só que eu quero conhecer. E ela tinha esse receio que, né, hoje eu entendo todas as críticas que As são questões, levadas, né? Tem muitas questões. Sim, é isso mesmo. E aí eu lembro que, acho que a primeira vez que você congregou foi sozinho na Buenos Aires, né? Você falou, eu fui na igreja sozinho. Buenos Aires ainda é uma salinha ou aumentou? Aumentou, é uma igreja. Eu ia na Vila Buenos Aires muitos anos atrás e era uma Tem salinha. salinha? Nossa, mas vai agora. O Então, link dela olha, é maravilhoso. Quando eu falo muitos anos atrás, é muitos anos mesmo, tá? Eu ia com a minha mãe de pequeno, eu tenho 42. Muitos mesmo. Vamos colocar uns 30, Pensando 32 anos atrás. É muitos anos. Não, mas já era bom, né? Provavelmente eu já tava orando, Nem vocês nem agora. nasciam. Não, Nascido é. era o irmão que falou. Mas se você quiser, daí já é demais. Não é levar o irmão, não. vou. Mas vão lá. Mas não foi lá a primeira vez, né? A sua primeira vez foi Não, comigo, a primeira então. vez foi com a Laís. Você insistiu muito, aí ela falou... Não, o legal que foi com a... Foi ver com vergonha mesmo, né? Fazer... Não, eu falei... Eu Deus, fui tô com a fazendo- família dela, né? Graças a Não, Deus. volta. A primeira vez foi numa oração. Foi aí que meu coração abriu. Ah, não, sim. Teve a oração. Eu falei, deixa eu ver se Deus quer mesmo alguma coisa com esse homem. Porque aí eu já nem me envolvo mais. Aí eu falei, você quer alguma coisa? Vamos orar em casa então. Vou trazer uns irmãos Não, aqui. mais um adendo. Eu comecei a ir na casa dela, a mãe dela sabia de mim, o pai dela não sabia. Na época da Aí do pandemia. nada, um menino novo aparece lá e o pai Aleatório. dela só me olhando. Mas ele não vinha sozinho, vinha ele e 2 amigos. Aí eu falava, pai, todos meus amigos na pandemia. A gente vai assistir até culto online aqui, ó, pai. Eu vou trazer os 3 que não servem a Deus pra assistir culto online. Meu pai achava lindo. Até que um dia meu irmão falou, aquele do braço tatuado não é seu amigo, não. Nossa, aí acabou. Seu irmão foi o dedo duro. Foi. E aí acabou. Ele não era de Deus, teu irmão? Mas meu irmão, no começo, meu irmão não aceitou nem a pau o Bruno. O meu irmão e meu pai queriam me matar por causa do Bruno. Não, aí você foi na oração. E como que foi? Aí meu coração abriu. Conta. Não, eu nunca tinha ido numa oração. Você ficou Eu desesperado, buscava. querendo correr? Aí tem um amigo nosso, né, que tem o dom. E naquele momento... Mas na época você não conhecia ele, né? Não conhecia ele, foi a primeira vez. E só que virou um grande amigo que até no meu processo de batismo foi muito importante e me ajudou muito. E naquele momento, né, na hora da pregação,
Deus me rasgou inteiro. Falou sua vida Falou inteira. da minha vida inteira. Tipo, tudo que eu tô contando aqui pra vocês desde o início, eu vi Deus. com todas as palavras. Todos os detalhes. Ao ponto de falar, tipo, da onde eu trabalhava, como era o escritório. Os objetos que estavam no escritório. Então, tipo, ali, pra mim, eu me derramei em lágrimas. Eu sou muito chorão. Foi visão aberta mesmo. Eu sou muito chorão, eu foi. me derramei. Aí ela E ficou pra minha sem família acreditar. também, né? Meu pai não sabia até então, mas minha mãe falou, ó, acho que Deus realmente tem alguma uma coisa obra. com esse moço. E aí eu falei, bom, agora eu já não quero mais me interferir como Laís e Bruno. Ele, Deus, eu não vou mais botar minha mão. Se ele quiser pra igreja, que vá pra igreja. O que ele quiser fazer, eu não vou pôr mais minha mão. E aí foi quando ele falou, então agora a gente vai pra igreja. Eu falei, fica à vontade. Deus falou, se os da cor dos objetos do serviço, vamos pra igreja. Aí foi a primeira vez que ele pisou na igreja, não foi? Foi, aí uma pessoa muito importante também foi o meu cunhado, que aí ele foi me ensinando como que funcionava. Aí, na primeira vez que eu pisei na igreja, na palavra, Deus dava a parte de Zaqueu, que falava que veio um moço aqui hoje, que estava em cima da árvore e estava querendo entender o que estava acontecendo na vida dele ali. Espiritual, né? Me abriu inteiro ali, minha vida inteira. Aí eu peguei aquilo pra mim. E eu sempre fui muito, tipo... eu sempre fui muito descrente no sentido de acreditar só no que eu tô vendo. Então, tipo, o que me falavam... Pô, precisa acontecer pra eu acreditar, porque senão eu não vou entender. Tomezão mesmo. Exatamente. Aí, depois daquele dia, poxa, tem alguma coisa diferente. Só que aí entra toda essa questão do processo árduo, né? De você entender a sua mudança de vida, entender que você tá entrando num relacionamento que você nunca teve, As pessoas entender vão que entender, existe né? um mundo espiritual que eu não conhecia, né? Então foi muita coisa. Foi muita Desfazer das bagagens do mundo. Exatamente. E o Dói, mundo né? também desfazer das situações, né? Porque pessoas ficaram feridas, pessoas não entendiam e machucavam ele. Tipo assim, o que você tá fazendo na sua vida? Você tá doido? Você tá saindo disso, vendo pra isso? Então, muitas coisas fizeram que ele sofresse e eu também. Eu falei, então eu não vou namorar você e nem te expor durante muito tempo, porque eu não tenho certeza, você também não, e é um processo. Então, foi muito difícil pra gente nessa época. E aí eu lembro que o que eu achei mais bonito do Bruno... Que eu falei, eu não vou contar de você pra ninguém, muito menos pra igreja, porque eu vou ser massacrada, não quero contar. E aí ele falou assim, não, você não quer contar, tudo bem. Só que com o tempo foi sendo muito doído pra ele. Não me expõe, não conta pra ninguém, tudo escondido. O que tá acontecendo? 1 ano. Aí esse pilantra conseguiu o telefone do meu cooperador de jovens. E foi na casa dele contar tudo. Aí ele falou, foi em casa, falou, vou te contar só um negócio. Fui lá na casa do irmão Itamar, contei tudo pra ele. Eu falei, você fez o quê? Ele contei. Eu falei, eu vou te matar. Ele contei que você tá comigo, não quer me expor, nananã. Aí essa parte eu chorei, que ele falou, mas ele me tratou como um filho. Ele me acolheu como um pai, falou, seja muito bem-vindo, pode vir na minha casa. Aí na hora eu queria matar ele, mas depois eu falei, ele foi muito homem. E muito... Foi muito sagaz. Ele foi muito de ter feito isso. Top. Isso foi a coisa que eu mais admirei no Bruno. Aí foi a hora que eu falei, bom, já contou, né? Então tá, e depois de um tempo a gente realmente tá se emocionando, né? Ah, não, tô não. É que eu não consigo falar sem chorar e É que tá um cisco aqui. Eu não posso olhar pra ele que eu choro. Tem uma poeira ali. Olha pra lá pra eu não ficar com vontade de chorar. E aí foi isso. Aí a gente sofreu algumas coisas que são detalhes que realmente a gente não consegue expor muito, mas foi muito difícil. E aí depois de um tempo foi quando o Bruno falou, olha... Tá muito, muito pra mim espiritual e eu preciso ir num batismo. Só que eu não quero que ninguém vá. Porque é uma pressão parecer que a família tá querendo, você tá querendo, todo mundo tá esperando algo. E se eu não batizar? E aí ele falou, eu vou no batismo, vocês não vão. Eu falei, vai nada. Eu vou nem que seja pelas beiradas. Escondida. Tá doido? Não tem graça. Não. Mas aí foi acontecendo outras coisas, né? Tipo, pra chegar até o dia do batismo, igual esse nosso, que virou o nosso amigo dessa primeira oração que a gente estava presente, ele falou uma frase pra mim que ficou muito marcante e começou a bater forte no meu coração. Bruno, se você sabe que o caminho da verdade é esse, o batismo é só um a mais que você vai estar fazendo na sua vida espiritual. Então, por que você não se batizar? E aquilo ficou martelando na minha cabeça, martelando. Interrompendo, cara. Pra mim é uma coisa tão lógica, isso que eu também falo pra Jéssica, né? Às vezes você vê a pessoa
tá ali congregando tanto tempo, acredita, não sei o que, mas não quer se batizar. Fala que Deus não chamou. Não existe, cara, isso. É só uma... É o medo, né? só também. colocar aliança O no medo dedo, de né? tudo. Na verdade, é a sua... Tá Confissão. declarando, né? Pública, né? Sua confissão Declaração pública Confissão sobre pública mesmo. que você crê em Cristo. É. Sim. Igual ele fez publicamente por nós também. Sim. Nem precisava ir. Sim, o Senhor Jesus nem precisava, mas ele ensinou que isso era só pra mostrar pras pessoas, né? Foi. Aí, foi apertando essa questão na minha cabeça. Aí, um determinado dia, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que aí foi o estopim dessa questão do batismo. Eu não sou muito de sonhar. E os meus sonhos são muito rápidos, assim, eu sempre esqueço. Só que esse sonho eu lembrei de cor e salteado no dia seguinte inteiro e eu contei pra Laís. Eu sonhei que eu tava no meio da Cracolândia, em São Paulo. E eu passava no meio dessas pessoas que estavam drogadas e eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? E tava de noite, tava muito escuro e começava a chover. Nisso começava a chover, eu entrava numa portinha. Eu entrava nessa portinha, tava tendo batismo. E nisso que tava tendo batismo, tinha uma fila pra entrar dentro da vasca e só tinha criança. Crianças, tipo, de 6 a 10 anos de idade. E eu olhava elas se batizando e elas eram seladas com a promessa. E eu falava, Senhor, mas crianças desse tamanho conseguindo, por que eu não consigo, né? Aí começava a chover, aí eu saía dessa salinha. Aí nisso que eu saía dessa salinha, a chuva apertava e parecia que começava a inundar a cidade. E nisso que inundava a cidade, começava a sair muita sujeira pelo esgoto. Nisso, meio que Deus me arrebatou pro céu, para eu ter essa visão de cima e entender que essa água subia e ia sair na sujeira. Aí acabou. Aí eu fiquei sem entender, eu contei para ela. Aí teve essa questão do dia do batismo. Não, aí você falou, vamos na igreja pra eu entender isso. Isso. Aí a gente foi na Buenos Aires e eu sempre gostei de ficar em pé, porque falava, se Deus tiver que falar alguma coisa pra mim, ele vai pegar e vai falar pra mim. Não vou estar sentado, não. Já tá me vendo aqui mesmo? já tá tô no me alto? vendo. Eu tô de pé, tá? E eu tô mais perto. Ainda Na mais visão fácil. do pregador. Aí eu perguntei pro senhor, falei, senhor, queria entender esse sonho. É minha hora de batizar? Porque eu sempre ouvi tantas obras de batismo, tantos sinais que aconteceu na vida de fulano, de ciclano. Eu falava, senhor, eu sou muito descrente nesse sentido, então seja direto comigo, porque senão talvez eu não vá ter força para conseguir, né? Só que Deus é misericordioso e Ele escuta as nossas orações e o que a gente pede para Ele. E nesse dia na igreja, Deus dava na palavra que você que está aqui hoje teve um sonho, e nesse sonho você via a chuva muito forte. Essa chuva aumentava e começava a inundar. E você via a sujeira saindo do esgoto. E Deus manda te falar, corre que é sua hora, porque essa sujeira é sua limpeza de alma. E ele falava há muito tempo, corre que a chuva tá vindo. Como se fosse apressando o Bruno. Ele repetia muito isso, corre que a chuva tá vindo. Eu falei, nossa, então o Bruno tem que correr mesmo, porque se ele não correr, Nossa, eu não ia nem Vai dormir. morrer, vai. vai acontecer alguma coisa. Corre que a chuva tá vindo. Aí eu falei, agora é a hora. Só que eu queria ir sozinho, porque desde quando eu comecei a frequentar a igreja, eu coloquei na minha cabeça, a igreja sou eu e Deus. Ninguém na minha volta, então ninguém tem nada a ver com a minha questão espiritual, com o que Deus fala comigo, o que eu falo pra Deus. Porque às vezes as pessoas acabam interferindo, as pessoas acabam levando por um lado que não tem que levar. Então eu sempre tive isso comigo. Aí teve a questão do batismo, eu não queria que ninguém fosse. No final acabou que todo Foi mundo uma caravana. Todo Mas mundo você foi. no Só uns 3 ônibus. Foi quase isso. Mas aí, acho que, não sei, no último dia que ele saiu convidando todo mundo. Foi, abriu o coração. Eu abri o coração, mas aí porque eu tava mais tranquilo nesse sentido. Aí a gente pegou, foi no Brás, nunca tinha ido num batismo, né? Esse casal de amigos nossos que eu conheci, a Laís através deles, eles foram juntos. Eles não são da igreja. Eles não são da igreja, eles foram com a gente. E quando a gente chegou, tava muito vazio. A gente chegou cedo, acho. E aí eu falei, eu vou sentar na primeira fileira pra eu entender como que é. Aí eu sentei na primeira fileira. Aí, vai me ajudando, que é muita coisa, às vezes a gente acaba esquecendo. Aí começou o decorrer do culto.
Aí já começou a bater uma aflição. Eu falava, Senhor, se for da sua vontade, vai me instruindo, vai mostrando que de fato é a hora. Porque eu não quero fazer algo que depois eu fale, poxa, talvez não era o dia, fiz besteira. E no decorrer do culto... Aí foi a hora que o irmão falou e te machucou. Que o irmão no púlpito falou assim, irmão, sempre que alguém batizar, a família vem na frente abraçar ele. Aí eu falei, Bruno, não tem família aqui. Aí já Falei, ele vai deu sentir. uma pesada a mais. Ele vai sentir. Porque... E realmente, todo mundo batizava, o pai e a mãe ia abraçava. O pai e a mãe ia abraçar. Eu falei, meu Deus, Pesou o clima. Bruno. Deu uma pesada, você fica meio aflito. Você já tá aflito, né? Então, dá aquele aperto no coração. Mas aí, no decorrer do culto, aí começou a palavra. Palavra, Zaqueu. Foi a mesma. Aí eu já Foi a senti mesma uma da primeira pontada no vez. coração. Só que a gente é Carne, né? é carne e a gente não consegue lidar com a situação muito bem. Aí você... Né, senhor? E aí, eu vou, não vou... Né? Aí acabou a palavra e começou, de fato, o batismo. Aí, nisso do batismo, começou a ir muitas pessoas, as famílias começaram a vir receber. Aí você já começa a ter aquilo, poxa, mas se eu me batizar, quem que vai me receber? Aí as crianças do sonho. Aí depois começou a ter muitas crianças igual meu sonho. E serem seladas do lado. Aí teve uma criança específico, um menininho de acho que tinha uns 8, 7 anos. Ele batizou. Não, ele tinha 12, porque só pode batizar Com 12. com 12. E aí quando ele batizou, ele foi selado. Ele selou e naquele momento o irmão que estava atendendo falou que ele ia ser um futuro ancião da obra. E aí quando ele desceu, o pai dele veio e abraçou ele começou a falar em língua com o pai dele. Aí eu falo, meu Deus, tipo cada passo do meu sonho. Tá se concretizando e tá sendo mostrado daqui ao vivo pra mim. Aí, quando tava e no começo do batismo, veio na minha cabeça, eu vou ser o último a ser batizado. Veio isso, eu vou ser o último. Porque, não sei se é teimosia, rebeldia da minha cabeça, eu vou ser o último. Aí, terminando o batismo, eu meio que parecia que eu tava acorrentado. E começava a tocar os hinos, batia aquela vontade de eu pegar e ir pra Vasca pra ser batizado, eu não conseguia. E eu falei, Senhor, tem um hino que eu gosto muito, que desde quando eu comecei a congregar, sempre mexe muito com o meu coração. Então, se for, seja misericordioso mais um pouco e toca o hino 457 pra mim, pra eu saber que é sua vontade na minha vida. Tocou o 456, eu quase desfaleci. 456. Foi bem assim. Em seguida tocou o 457. Glória a Deus. Aí, só que mesmo assim, aí parecia que eu tava mais acorrentado ainda. Aí no momento que começou o hino, parecia que acabou aquele fogo que tava em mim, sabe? Esfriou. E eu tava acorrentado, tava amarrado ali, sentado. E eu falava, Senhor, eu sei que é minha hora. Só que eu não... Como que eu vou fazer? Eu não tô conseguindo sair daqui. Parece que eu tô acorrentado, algemado. Aí eu, do nada, tava acabando, né? O batismo. Aí o Senhor dava na boca do irmão e falava, corre que ainda dá tempo. Corre que ainda dá tempo. E ele prolongou um espaço de tempo aí, uns 10 minutos mais ou menos, e ninguém subia. Parecia que tava me esperando. Aí nisso, eu tava com o celular, a Laís me mandou mensagem e falou assim, se você acha que é o momento, eu vou estar aqui com você. E isso parece que, tipo, tirou todas as correntes. E eu saí correndo. Literalmente, eu saí correndo. Na hora de eu me trocar, eu não conseguia nem me trocar. O irmão teve que me ajudar. Aí eu desci dentro da Vasca, fui batizado. Eu tava chorando tanto que eu não tava enxergando nada na minha frente. E parecia... Toda a honra e toda a glória a Deus. Parecia que quando eu levantava assim, eu via um turbilhão de emoção dentro da igreja. Eu via, tipo, muitas pessoas falarem em língua. Não sei se foi coisa da minha cabeça, porque eu não tava entendendo mais nada ali. Não, aconteceu. E quando eu saí da Vasca, que eu fui me trocar, que eu desci, vi a Laís e meu cunhado me abraçar. Porque quando eu pensei que eu não ia ter ninguém ali pra me abraçar, eu tive os dois. Glória a Deus. Coisa linda.
O mínimo que eu espero é um corte desse podcast. Paro de chorar. Que coisa linda, viu? Que coisa linda, gente. Estamos o lenço, hein? Cadê o nosso lenço desse estúdio, gente? Vocês estão economizando. Nossa, Que coisa história linda, né, cara? Mas na verdade não é impressão, não. É o que acontece real, né? Das prisões que o inimigo Nesse momento, tenta lutar. qual foi a tua sensação, Bebel? De você, assim, passou um filminho na tua cabeça da incerteza de quando você conheceu ele até ver um cumprimento de uma obra na vida dele, né? Passou. Quanto tempo foi mais ou menos do teu batismo, do dia que vocês conheceram, começaram a Demorou. namorar até o seu batismo? Foram 2, dois 3 anos. anos? Foi 2 anos? 2 anos. 2 anos, né? Foram 2 anos. Aí essa hora, graças a Deus, eu tava muito apoiada pela minha família, né? Porque meu medo era ninguém entender e acharem ainda que era... Mas como todo mundo participou dos processos de orações, palavras e sinais e tanta coisa que a gente viu, parecia que realmente, quando ele batizou, a igreja entrou numa eloquência muito grande, porque todo mundo que tava ali sabia de tudo, todo o histórico e de coisas muito profundas, né? Então, assim, eu nunca vi tanta gente torcer por uma alma. Parecia que a gente tava num jogo de futebol Gol. espiritual e que, assim, vai sair um gol. Saiu. E aí, realmente, quando ele batizou, veio um filme na minha cabeça e eu, claro que eu tinha medo, porque ao mesmo tempo eu tinha medo, mas eu pensava, ele conseguiu. E isso era espiritual, porque na hora que eu mandei a mensagem, eu não queria que ninguém visse, mas eu falei, eu sei que o que passa na cabeça dele é, eu não tenho ninguém pra me ajudar. Porque deve ser muito difícil, espiritualmente falando, você servir a Deus sozinho. Uma coisa é eu servir a Deus porque meu pai, meu irmão, minha mãe estão servindo comigo. Outra coisa é assim, quem que vai servir a Deus comigo? Quem que vai falar com... Porque pode ser que se eu chegar em casa as pessoas não vão entender. E agora? E aí foi a hora que eu falei, eu vou mandar uma mensagem pra ele entender que se for a hora dele, sozinho ele não vai estar. E aí quando ele batizou, eu falei, eu preciso ir lá abraçar ele porque ele tem a família espiritual aqui. E aí foi meu irmão. Foi muito bonito. Glória a Deus. Nesses 2 anos que você esperou, o que foi mais difícil? Esperar o tempo de Deus ou lidar com o julgamento das pessoas? Porque tem julgamento, não adianta a gente falar. Tem A julgamento. gente que tá dentro da igreja sabe. Eu acho que lidar com o julgamento e lidar com as pessoas não entenderem a mudança do Bruno. Então, muitas vezes eu ouvi de até amigos dele de que eu era culpada da mudança dele. Ou de pessoas que a gente ama muito de que a mudança dele era alguma coisa que não era boa e que o problema era eu. Então, acho que essa foi... E julgamento, graças a Deus, eu ouvi pouco. Mas quando ele batizou, o Bruno, ele conta... Ele é muito tímido, mas quando ele vai contar testemunho, Deus usa muito dele. E aí ele foi contar testemunho no dia do batismo. E ele testemunhou do jeito que ele tá contando aqui, ele testemunhou na igreja. E aí uma irmã olhou pra mim e falou assim, você não sabe, mas você foi muito julgada. E esse testemunho do Bruno aqui hoje, porque depois que ele testemunhou, o irmão do púlpito pregou pra ele. E ele falou, e isso que Deus fez lá na frente foi pra você também ser exaltada, porque você foi muito mal Foi falada. pegando as pedrinhas que te atirou, teve que pegar uma por uma lá, né? Ô, gente, Foi, agora, a irmã falou. você vê como que o caos é importante, né? Porque a gente que tá dentro da igreja, eu falo a gente assim, no modo geral, o homem, né? Sobre o pecado. A gente tá dentro da igreja, Jesus, ele abraçava essa galera, a prostituta, quem tava na rua. Ele lavava os pés dos discípulos, sendo filho de Deus, certo? E aí a galera que tá dentro da igreja se acha melhor do que quem tá no mundo. É. Por quê? É. Isso é muito maluco, né? Não é como se a gente fosse diferente, se a gente fosse os alecrim, os querubim. Os querubim Os caídos. favoritinhos. Não, não é. Sabe qual é a grande questão? É que assim... É um a absurdo, gente- né? É um absurdo, mas só que a gente tem que entender que, infelizmente, nós, como humano, a gente é muito falho. Sim. cara. Muito. Muito falho. E assim... Todos nós, né? Essas coisas que aconteceu com você e com o Bruno, é uma das coisas mais lindas que a gente Mais queria ver linda. mais sempre. Mais vezes. Porém, também a gente tem que ter os pés no chão, que se uma a gente for guerra muito grande. se a gente for colocar assim uma gíria do mundo, os bons pagam pelos ruins, né? Quantos que estão ali, que são raposas, né? Com certeza. E daí, é assim, então assim, Isso eu tinha o olhar em de mente. desconfiança eu falo, eu vou continuar falando, Isso porque eu eu tenho tinha em mente. filhos. Aham. né? E eu tenho muito medo quando minha Sim. filha tá se relacionando, agora tá namorando, tem os Sim. filhos. Você fala assim, vai se relacionar com alguém fora da igreja. Você não é que É você muito contra, difícil. Não, mas o medo você é grande. assim, você teria, assim, é muito mais fácil se tiver um julgo igual. Claro, lógico. Se já souber, tal, que você fala assim, é um caminho. Porque a gente não quer ver nossos Tem filhos que sofrerem. É entendeu? isso. Porque bem ou mal, teu pai viu você sofrer em algum Claro. momento, ou pelo julgamento, Claro. ou por alguém achar que não ia dar certo, ou com medo de realmente não ser uma pessoa idônea. Ele teve que conhecer o Bruno, né? Então assim, a gente- Mas isso é dentro ou fora da igreja, né? Sim. Porque tem muita gente dentro da igreja também fingindo que é... É que a gente tenta ir pelo mais fácil, né? É. Dentro da igreja pode ser mais fácil do que errar menos. Sim. Mas realmente, eu tinha muito isso em mente. Eu tinha uma amiga que ela sempre falou, eu tentei com um do mundo e olha o que aconteceu. Ele foi muito ruim pra mim, não faz isso.
quando eu apresentei o Bruno pra ela. Então eu não tinha essa coisa, tipo assim, ai, não, parem de me julgar, porque, ai, vocês são muito... Eu entendi esse outro lado da versão de assim, realmente, o Bruno poderia ser um cara que tava brincando comigo. Mas por outro lado, a gente também, a Jéssica, a gente fala, cara, a gente tá aqui no mundo pra pescar almas, né? Então a gente nunca sabe. A gente tá pra abraçar, né? Então a gente, primeiro de tudo, a gente para e pensa e fala assim, ó, dê guia Tá nas pra tuas gente. mãos. Dê guia pra gente. Eu sou porteiro, por exemplo. Eu tenho que toda hora estar lidando com situações de julgamento zero. Você tá ali, daí você abraça um, daí outro você fala, não sei, mas você tem que abraçar. Do mesmo jeito. Mas você tem que estar atento ali e pedir pra Deus te dar o discernimento. É isso. É isso. O que eu acho que a gente realmente precisa pedir a Deus é o discernimento. Sendo dentro da igreja ou fora da igreja, quem aparecer no caminho. Por isso que eu também falava pra ele, vai com calma. Não era só medo de julgamento. Era medo dele. Eu não te conheço. Você tá no mundo. Pode ser que amanhã você vou pra balada e cansei dessa igreja sua. E eu não ia querer viver essa vida com um rapaz. Eu não julgo quem vive. Tem gente que é casado com uma pessoa de fora e tá tudo certo. Eu não conseguiria. Eu preciso de alguém que me ajude a servir a Deus. E o Bruno, senão não dá certo. Bruno, ele falou que ele chegou, ele ficou em pé, né, pra ouvir a palavra de Deus, tal, que ele sempre gostava de ficar ali. Ele me lembra muito uma situação que eu vivo na igreja, tem um irmão que ele chega, que parece que ele também tá congregando, ele vai com uma camiseta, um rapaz muito educado, assim, e às vezes chega aquele irmão de terno e gravata, você fala, vem sentar aqui na frente, os irmãos vão sentando pro fundo, né? Ele chega e ele fala assim, tem lugar na primeira fileira? Que lá é mais fácil pra Deus falar comigo. Ele gosta de sentar na primeira fileira também. Olha que bonitinho. Mas é mais engraçado. fácil mesmo. Eu converso direto com a Laís em relação a isso, principalmente em relação ao cargo de porteiro. Cara, é muito importante você ter um abraço de uma pessoa que você vai entrar ali, que pra você é Pela novo. Tem primeira vez muitas também. pessoas. Isso falando de porteiro é bonitinho mesmo, porque ele comentava que tinha uma igreja que os porteiros eram que nem pais pra ele. Porque, primeira vez, você não sabe onde você senta, você não conhece a igreja, e os irmãos vinham, vem cá, senta aqui, vou te ajudar. Te dá um inário, sabe? Pensa que não, mas faz muita diferença. E esse irmão Você pedindo no sente primeiro incluído, lugar. né? A gente tá falando nessa questão assim, o que foi mais difícil pra você, Laís, nessa questão de você ser da igreja e namorar um menino que era do mundo até Deus fazer essa obra toda, a incerteza, como que foi? O que foi mais difícil pra você nesse sentido? O psicológico, meu psicológico. Porque também, claro, ao mesmo tempo que eu via Deus falando com ele, ainda existia na minha mente assim, Deus pode estar falando com ele, fazer uma obra com ele, mas ainda assim a gente não tem que ficar junto. Então a minha mente era uma mistura de vida espiritual dele com relacionamento comigo. E se não for pra gente ficar junto? E se depois eu também for separar e eu sofrer? E era um rolo, e ao mesmo tempo a gente era muito amigo, porque ele não tinha com quem conversar sobre o mundo espiritual. Então era o tempo todo eu ali ajudando e ensinando o que eu sabia, porque eu não sabia muita coisa, porque eu não sou uma expert da espiritualidade. Imagina a minha cabeça. Eu ia Zero psicóloga. Zero psicólogo. Zero psicóloga. Nessa hora acabou. Não, psicologia, nunca nem vi. Então, acho que o mais difícil pra mim era isso. E ele me pressionando no primeiro ano. Não, você tem que me expor, tem que expor. Eu, meu Deus, a internet vai me matar. E a primeira vez que eu expus, realmente, a gente leu comentários do braço tatuado, não sei o quê. E eu pensava também, como o título eu não gosto muito do título influenciadora. Porque eu não sou alguém pra influenciar alguém. Eu tenho muitos erros. E se eu te influenciar errar, eu tô pecando. Sim. E aí eu pensava, agora as meninas novinhas me vendo influenciando um menino que veio do mundo. E, meu Deus, como eu vou influenciar as meninas novinhas? A minha cabeça pifou. Aí eu ia buscando a Deus, e me aliviava ouvir Deus falar com a gente. Quando muitas vezes a gente falava que ia separar, não tá dando certo, nananã. E Deus falava, continua firme, tenha paciência. E aí eu entendia que Deus estava no negócio. Então aí foi que eu fui lidando até... Deixa eu contar um Que caso, bonito, nada a ver forte. que ela falou agora. Ela falou assim, eu não sabia muita coisa também. Eu passo uma situação, às vezes, na reunião de jovens. Eles não é muito adulto, às vezes. Na reunião de jovens, que Mas nós temos 4 filhos, mas... o cooperador de jovens vai fazer pergunta bíblica, né? Começa a fazer pergunta bíblica, daí ele fala assim, se os filhos não responderem, eu vou perguntar pros pais. Não. Eu também não sei. E o medo de falar, você... Não. Chat GPT. Mano, vai me dando uma aflição. Falou assim, não faz eu passar essa vergonha, por favor, senhor, por Gente, favor. desesperado. Lembrando que ele é porteiro. Não, é sério, Eu estou cara. aqui para lembrar isso pra vocês, tá, galera? Ele é porteiro. É isso, gratidão. Ainda bem, você vai falar, eu não vou falar, não, irmão. Ele que aprenda sozinho. Ele que leia. A reunião é pra ele, não é pra mim. Então eu não posso estar. Não vou soprar. Pra gente encerrar meio que esse tema, assim, do começo da obra, do relacionamento de vocês, eu vou fazer uma pergunta meio que em conjunto pra vocês responderem, tá? Vocês pensaram em desistir um do outro em algum momento? Eita. Tipo assim, por causa né? Porque foi Da um guerra. ano bem difícil. Você, ela não me assume, mano. Se as meninas não querem nada, você, tá muita pressão, muito julgamento. Eu acho que é ele, mas eu tô pirando. Sim. Não, em relação à cabeça, assim, de você pensar consigo mesmo várias vezes. Não tem como, porque
Foi um processo muito difícil. Você fica se questionando, será que eu tô fazendo certo? Será que é isso mesmo? Só que em relação a, tipo, demonstrar isso pro outro, teve umas 2 situações Só 2. que a gente, tipo, terminou, só que 5 minutos depois a gente se arrependeu e voltou atrás. No mesmo dia. Deram tempo. A gente pensava, era muito caótico, mas a gente nunca falou, não, vamos separar. Não, isso não. É porque me perguntaram isso essa semana. Quando você sabe que a pessoa é certa pra você? Mesmo você não sabendo, e mesmo você tendo medo, você não tem coragem de dar um fim. Eu não tinha coragem de dar um fim, porque eu falava, eu tenho que suportar o processo. E aí, vamos ver o que vai dar. Eu tava tipo, não vamos ver o que vai dar mesmo. Assim, amanhã eu despertenço e vamos indo. Eu vou tocando essa bola até ver onde ela vai. Mas a gente nunca teve coragem de falar, não, chega, né? Não, isso aí nunca teve, não. E aí, depois de todo esse turbilhão, como que foi a obra do casamento? Não, tá ótimo. Em média. Vamos fazer vamos fazer uma pergunta mais específica. Daí, você se batizou. Quanto tempo depois vocês decidiram casar? 4 anos depois, né? Que a gente... Não, depois do batismo. 2 anos depois? Vocês Um ano namoraram... e pouquinho. Quase 2 anos. Logo depois que se batizaram, vocês acham que agora é hora de casar? Começaram ou ainda demoraram um pouco pra... Vocês pra ter eram essa- novos ainda, pô. Vocês tinham Vocês quanto? são novos. A gente se conheceu com 21 Sou pra péssima com 22. Ah, não, já tava... Vocês são casados há quanto tempo? Vamos lá. Tá bom. Agora vai dar 1 ano e 8 meses. Nossa, lua de mel todo. A gente tá em lua de mel, lua de mel total. Olha lá com o desespero, nós tem 14. É isso, meu amor. Um dia Lua de mel vamos total. assim. A Giovana, vocês têm que estar rindo também, que ela tem novinha 2 anos de casada, né, Giovana? Nossa, 2 anos primeiro casada. amor, meu. Primeiro amor. Delícia. Não, acho que a gente, como é homem, a gente fica com mais receio do que a mulher, né? Pra casar, né? Então eu fui mais... Pé no chão. Ela teve que me dar um tranco. O Bruno só casou porque eu briguei, praticamente assim. Porra, mano, você também é complicado, hein, cara? O Bruno é Bruno, eu tudo tenho empurrão. certeza, mas Não, eu quero namorar, eu vou casar. Agora que eu tô namorando, não vou casar. eu cheguei nessa parte. O Bruno, tudo na vida dele eu tenho que dar um empurrãozinho, porque ele sempre tem o pé do chão dele trava. Tá na hora de ter filho já vou avisando, hein? Ah, não, eu já tô 1 ano falando no ouvido dele. Eu já mando o vídeo pra ele aprender como é ser. A gente Agora casou, ela já começou Mano, a eu falar. acho que a pior cobrança de quem é de fora assim. Lá em casa era o os pais não contrário. sabem, Eu não queria ter. Quando vai foi o contrário. Olha lá. O cara queria ter 6 filhos, porque ele não ia parir nenhum. Então, Dói nada, bom demais. Não sinto nada. O Bruno foi um tranco, mas acho que Mas foi 2 rápido anos até. depois, foi, né, do foi batismo. rápido, foi 2 anos mais ou menos. Como foi o casamento de vocês? Sei que tem uma obra, eu queria que vocês contassem. Foi um dia marcante, Nossa, casamento tá ao ar doido. livre, previsão de chuva. Quem foi que contou isso, né, amor? O que passou no coração de vocês naquela manhã? Meu Deus. Que dia foi? Foi dia... Nossa, tô bugadíssima com datas. Dia 2, Primeiro o de dia 2 foi quando a gente se conheceu. 1º de outubro. Dia 1 eu tenho muito problema com 1 data. do 10 de eu também. 2020. Eu esqueço tudo. Não sei de data nenhuma. A gente tem 25. 23. 23. eu não sei nem quantos anos eu Então me chamo. conte como Nossa. foi aquela manhã que vocês acordaram. Nossa, aquela manhã foi terrível. Eu tenho pavor de Aquela lembrar manhã daquela não, manhã. o processo do casamento. Então conte tudo, vai. Por causa que a guerra queria levantar, né? Não, eu sou muito ansioso, então começou a me dar tique. Ele tem até hoje sequelas, não é brincadeira. Não, é sério, eu fiquei tipo tão nervoso com a situação de casamento, resolve isso, resolve aquilo, paga isso, paga aquilo. Minha sobrancelha começou a O pular. meu olho piscando. Eu falei pra ele, se controla no podcast que vão descobrir. Qual é aquele desenho lá? O do burrinho do Shrek. Foi. Olha só o meu olho piscando. Ele falou, não sei se vocês já viram os memes do como é o nome do funkeiro? Do Bin Laden, MC Bin Laden no Big igualzinho. Brother. Ele é igualzinho quando dá tique. Ele fica... Eu falei, olha, no podcast... Ele para de falar que é pior. Consciente, aí vai e começa a pulsar forte. Porque vocês falaram disso, cara, tá me cheirando gatilho. Ele assim já. Juro, Calma, Bruno. juro. Tá de boa. Não, mas foi... Mas no dia do bebe casamento essa você não sua água, piscou, né? Não, no dia do... Deus fez Não, uma obra. Aí você conta, eu acho que eu falei bastante. Deus, não, ele teve... A gente teve esse processo a ponto dele falar, cara, não estão controlando do lado do meu rosto aqui, o negócio Tive tá... derrame, eu falei, tive um derrame. Ele achou que ele teve derrame real. Tô sentindo. Aí eu falei, bem-vindo à vida do crente. Daqui pra frente, daqui a pouco começa outro lado. Acredita, mano? O que nós tem na cabeça? Piora. Esse é o problema. Juro. Aí no dia da festa, a gente sabia que ia chover. Porque na semana eu vi previsão de chuva e a gente não tinha plano B. E lá não era coberto. Porque lá não é como casamento tradicional que tem a entrada reta. Ela é uma entrada redonda e as pessoas vão entrando em zigue-zague. Então, assim, não existe nem tenda pra colocar ali, entendeu? Não tinha o que fazer. E aí a moça falou, olha, no máximo que vai ter o que fazer, você vai casar em frente à sua mesa do bolo, onde as pessoas vão comer, e a gente faz um puxadinho ali e se vira ali. Só que aí, a menina com sonho de infância, fazer a festa, frustrada. Aí eu falei pra moça na semana, olha, tá com previsão de chuva, o que a gente faz?
Eita! Pode continuar. Eu falei, bom, tá com previsão de chuva, o que a gente faz? Aí a moça falou, não tem o que fazer, se você quiser comprar guarda-chuva pra todo mundo, você compra. Aí eu já comecei na semana a entrar em pânico. Em pânico, de eu chorar, eu tenho print das minhas conversas todo dia mandando pras pessoas, gente, tá previsão de chuva de 100% o dia inteiro com trovão. E é num lugar em frente à represa. Acabou, não vai ter festa. Minha festa vai... Só que eu esqueci que quando eu era... Deus avisa e a gente não lembra das coisas. Quando eu era mais nova, eu falava isso pro Bruno e pra minha mãe direto. Eu sonhava várias vezes, eu nem namorava, que o meu casamento chovia e destruía tudo. E eu falava, minha mãe, por que eu sonho tanto que meu casamento chove e destrói tudo? Ah, porque você quer tanto casar, que seu sonho é tanto de uma festa ao ar livre, que aí a gente fica na pressão. Nem lembrava. E aí, nós fomos para o dia do evento na fé. Sim, agora é Deus e é Deus, não tem muito o que fazer agora, tá na mão dele. Quando nós chegamos lá, a gente dormiu num hotel em Mogi das Cruzes com alguns amigos, meus pais. E aí a gente falou, bom, vamos cada um ficar num quarto, e um quarto grande que couber com várias pessoas, dorme várias pessoas. Dormiu eu, o Bruno, minha mãe, meu pai, uns 6 lá junto no mesmo quarto do hotel. Só que começou a me dar, assim, ataque cardíaco. Eu falei, eu preciso que vocês me ajudem em oração. Porque se a gente não orar aqui agora, eu não vou conseguir dormir. E aí, no casamento amanhã, como que casa sem dormir? Aí eu liguei pra todo mundo do hotel, eu falei, todo mundo vem pro quarto. A gente já tá nos 13. Mais ou menos. Os 13 oraram. Eu nem sei quanto tempo de oração foi. Só que enquanto a gente orava, era barulho de trovão na janela. Santo Era, Senhor, tenha misericórdia, pô, lá fora. E eu, meu Deus, E meu Thor mandando ver. E juro, Thor mandando ver, mandando com força. Thor meteu o Thor, velho. Não vou falar isso que eu vou ser cancelada. Vou ficar quieta. Meus pensamentos intrusivos hoje. Comer um bis. Pode falar, amiga. Continua porque tá legal. Não posso E falar. Thor com força trabalhando na janela. Só que aí Deus me deu paz, falou: fica em paz, filha, vai ter que acalmar seu coração. Aí realmente Deus me colocou paz e a ponto eu consegui dormir. Dormi, todo mundo orou. No Eu outro fazendo dia, os votos, ela não fez. claro que eu não fiz, tava em pânico. Como que pede? Como faz um voto com carinho sendo que só tá chorando? Tinha nem mais lágrima. Aí no outro dia eu acordei, só tribulação, gente. Eu nunca vi tanta prova numa festa. Quando eu acordei, eu acordo com uma notícia. Gente, o rapaz do estacionamento do hotel perdeu a chave do carro, que eu iria pro casamento me arrumar, e ele não sabe onde colocou. E já era, tá? Não tem como sair daqui do hotel. Aí eu já comecei, não. Logo que eu acabei de acordar Aí nesse... é caso de São Longuinho, né, filho? Não é? Eu falei, vamos orar tudo de novo, as 12 pessoas aqui, São Longuinho e tudo mais. Eu acho que eu vou embora deste programa, porque esse é um podcast. Desculpa, parei. Continua agora até o fim. Eu vou ficar quieto agora. São Longuinho. Ele vai Falei, ser o que eu cancelado. faço? Pode ter certeza. Nossos próprios telespectadores vão cancelar isso. Os fãs vão virar haters. E aí... Amamos vocês, vasos. No fim das contas, depois de um tempão, acharam a chave. Então, a primeira prova começou aí, fomos pra festa. Muita coisa aconteceu. Se eu fosse contar, a gente ia ficar até 2050 aqui contando. Mas os mais fortes foi que realmente a chuva não parou. Então, eu entrei dentro do quarto. Você acordou, já tava chovendo. Tava ficou chovendo à garoando. noite. Quando eu entrei lá no quarto Tava da bem mais noiva, fraco. aí começou Tava a chover bem mais forte. É, tava fraco quando a gente acordou, né? Aí quando a gente... Elas foram primeiro, aí nós homens fomos depois. É, aí quando deu umas 10 da manhã que eu vi que o negócio começou a piorar. E aí quando eu fui fazer os votos, eu pedi o celular da minha cunhada, nem sei onde estava meu celular aquela hora. Eu falei, posso fazer os votos no seu bloco de notas? E eu não devia ter feito no celular dela. Na hora de ser uma mensagem da mãe dela. Thaís do céu, tá chovendo muito na estrada e não dá pra enxergar nada. Tadinha da Laís. Pra que eu li aquilo, né? Eu nunca tive síndrome do pânico, nunca. Eu tenho ansiedade, é uma coisa que eu trato até hoje, tudo bem. Mas pânico eu nunca tinha tido. Me deu pânico. Mas um pânico que a minha mãe conta que os meus olhos viravam pra trás. E aí eu comecei a chorar muito, e aí todo mundo começou, quer que eu botar música? Eu não quero ouvir música, põe louvor, não põe música. Aí botaram um louvor muito alto, pra eu não ouvir o barulho do trovão do lado de fora. E aí minha mãe falou, não tem mais coisa que essa menina, ela só chora, não respira, o olho virando, tem que ligar pra psicóloga dela. Ligou pra minha psicóloga ficou horas no telefone comigo pra eu melhorar, mas mesmo assim eu tava em pânico. Aquela hora eu entendi o que era teste de fé, e o Bruno passou no teste, eu não conseguia enxergar solução ali. Bruno, enquanto tava lá fora, conta essa parte, porque você viveu o pior, né? Cara, quando eu cheguei, tava absurdo de chuva. Tinha tanta chuva que tava tendo até goteira no espaço do casamento. E isso aí ela não viu nada. Eu que vi. Quem tava lá fora que viu, porque ela ficou literalmente o dia inteiro na salinha dela se aprontando.
E, tipo, foi indas e vindas, tipo, foram umas 6 vezes que parava, voltava mais forte, parava, voltava mais forte. E, tipo, eu ouvindo pessoas falando, não vai parar, não vai parar. E naquele momento, eu não sei, eu tava muito tranquilo. E eu pensei comigo, eu falei, Senhor, tanta coisa aconteceu, né? Tantas obras, tantos milagres, coisas que a gente passou durante todos esses anos. Faz mais um milagre na nossa vida, nesse dia tão especial que o Senhor que preparou, né? Mas se o Senhor não fizer, tá tudo bem. Porque o Senhor não tem obrigação nenhuma de acatar nenhum pedido que eu tô fazendo para você. Então, se o Senhor tiver mais um pouquinho de misericórdia, aceita o meu pedido e não deixa faça com que pare a chuva, né? Pelo menos na hora do casamento. E no decorrer... E a assessora começou a te cobrar. Aí, o que acontece? Tinha um plano B, que era um lugar fechado, mas não era algo que ela queria e nem eu. E ela começou a me cobrar. Aí eu cheguei nela e falei, faltando 15 minutos, se não der certo, a gente faz aqui em cima. Se não, pode manter lá embaixo. Vai fazer num lugar aberto. Pode ficar em paz, não precisa ficar nervosa do jeito que você tá. Porque ela tá muito nervosa. Tá mais nervosa do que eu e a Laís. A responsabilidade era toda dela. Imagina, organizar tudo lá embaixo pra começar a chover e ter que trazer tudo pra cima. Sim. E aí ela começou, Bruno, me dá uma resposta. Posso fazer aqui em cima? E aí o Bruno começou, não, aqui em cima não. Só quando começar a festa. Eu já estaria falando, faz aqui em cima, não tem outra opção. Aí foi isso. Aí eu falei, vamos segurar até os 15 minutos. Aí, do nada, aquela neblina que tava em cima da represa começou a abrir. Abriu e começou a sair o sol. Só que nisso começou a sair o sol, faltava tipo uns 20 minutos pra começar a cerimônia. Eles estavam secando. Aí eu falei, cadê o pessoal? Cadê a Laís? Vamos casar. Vamos aproveitar que abriu o tempo. E passava 10. Ninguém. Eu falava, senhor, se quiser chover, chove. Porque fez sua parte, né? O pessoal, cadê o pessoal? Eu já gastei minha oração master, ninguém vem. Exatamente. Aí aconteceu uma outra situação que eu não tava sabendo. Uma madrinha nossa foi colocar o vestido e ele abriu de cima a baixo. Meu pai, E aí começaram a costurar o vestido. peleja. A nossa festa foi absurda, assim. Eu não soube da hora do vestido dela. Eu não tava, na minha cabeça só tava chovendo muito. E aí abriu de cima a baixo. Não, pera, vamos costurar o vestido dela. E uma pessoa que tava na festa sabia costurar, foi costurar o vestido dela. Quando começou a costurar o vestido dela, voltou a garoar. Aí o Bruno falou, já era. Acabou o casamento, não tem festa. Acho que a gente tá pedindo demais. Acabou o casamento. E aí voltou a garoar, mas aquela garoa ainda leve, que o pessoal ainda começou... Mesmo assim, mesmo na garoa leve, o pessoal desceu, ficou lá esperando pra começar. Puxar água, passar um pano no banco. Mesmo, foram secando, tava bem né? mais fraco. E aí falaram, vamos começar. Ali, me deixaram sozinha na sala da noiva pra esperar todo mundo sair. Eu fiz voto, eu fiz oração, eu fiz jejum, eu fiz o que eu podia fazer. Cantei louvor, cantei hino. Só que eu não tinha fé. Eu já não tinha mais fé. Eu falava pra Deus, eu não tenho mais fé. E aí eu lembro que meu pai me pegou na mão e falou, vamos. Quando ele me tirou daquele quarto, que eu vi aquele céu não tava cinza. Ele já tava pronto de ficar preto. Eu falei, pai, como que as pessoas estão lá embaixo? Vai chover em cima de todo mundo. Olha que horror. Todo mundo vai sair correndo no meio da grama, na chuva. Aí meu pai ainda pra me ajudar falou, fica tranquilo, isso é neblina. Eu falei, pai, eu sei o que é neblina. Isso não é neblina. A festa vai acabar. E aí ele apertou minha mão e eu só falava com Deus. Eu não conseguia sorrir, falava com Deus. Na hora que começou a tocar a marcha nupcial que abriu, eu sentia as gotas caindo no meu braço. Aí os vídeos até agora até hoje que eu tenho guardado, são eu olhando pra cima e falando, glória a Deus, Senhor tem misericórdia, tem misericórdia. E assim, eu desci que eram três faixas. Eu passei a primeira faixa garoando, na segunda já não se via tanta garoa, na terceira abriu. Aí o céu abriu. Aí quando o céu abriu, que eu olhei pra cara do Bruno, que foi a hora que eu fui me encontrar com ele, que meu pai me deu um beijo na testa e eu olhei pro Bruno... Nossa, eu nunca senti o que eu senti na minha vida, assim, literalmente Deus colocou no meu coração, agora você vai casar, fique em paz que agora a obra vai começar. O céu abriu, e o mais louco é que o céu abriu em cima da gente, nas laterais estava cinza, mas em cima estava claro. E aí a festa aconteceu, a cerimônia aconteceu, o Senhor fez muita obra, a gente viu coisas lindas na cerimônia, e quando acabou que a gente entrou, a gente fez as fotos de casal, quando a gente entrou, choveu. Tudo bem. O Senhor fez nosso milagre, a gente não tem mais o que dizer. Eu recebi a notícia. Só não choveu aí. Às 10 minutos aqui de Mogi não parou de chover.
E aí eu entendi que aquilo ali era a mão de Deus. Aí depois eu fui descobrindo que o vestido da madrinha tinha aberto na hora de entrar. Eu descobri que outras 2 madrinhas iam pegar o vestido do casamento na sexta-feira. O casamento foi no domingo. As costureiras não entregaram. Todas as madrinhas Passaram tiveram uma prova. A maquiadora de uma não foi. A cabeleireira da outra não foi. Sabe quando tudo começa a acontecer? E eu falei pro Bruno, porque é engraçado, né? Minha mãe falava assim, tá muito estranha a sua preparação do seu casamento. O senhor tá preparando tudo. Nunca vi uma preparação de casamento não ter prova. Porque a preparação de outros casamentos que a gente conhece, tem uma guerra ou outra, tem um clamor outro. Mas o senhor foi preparando tudo. A nossa casa, nada a gente comprou. Pra não falar que nada, a gente comprou um móvel. Tudo Deus deu. E minha mãe falou, tá muito estranho, nunca vi casamento de crente ter tudo assim na mão, o senhor tá dando tudo. Aí no dia da cerimônia, minha mãe falou pra minha amiga, o que tá acontecendo com a Laís? Aí ela lembrou, ela falou, as provas que ela não sofreu na preparação, tá sofrendo na festa. Deus testou a gente até a hora dessa menina entrar. E o que é mais lindo, que eu fico muito feliz, é de ver como todo mundo se me ajudou. O povo que tava na festa só orava. As minhas amigas revezavam sala de oração. Enquanto uma saía, outra orava, até começar a cerimônia. Os nossos amigos, a mesma coisa. Familiares, os avós do Bruno, que ainda no começo, para entender da igreja, era mais difícil. No final, olharam pra gente e falaram, esse Deus de vocês realmente tava aqui. Então, assim, foi muita coisa que a gente viu acontecer. E no fim, E o mais doido foi que no nosso convite do casamento, quando a gente foi escolher uma frasezinha em relação à Bíblia, O pra verso, colocar né? o verso, você lembra o verso completo ou não? eu lembro que o Bruno falou, qual verso a gente vai pôr no convite? Aí tinham 3 opções. Aí ele falou, eu quero esse. Eu falei, tá, se você tá sentindo esse, vamos pôr esse. E aí desceu a chuva e correu os rios e assopraram os ventos naquela casa. Mas ela não caiu porque ela tá edificada sobre a rocha. E quando eu li o verso com o Bruno no dia da festa, eu falei, Bruno, aqui a represa tá terrível. O vento tá demais e a chuva tá descendo. Mas no verso falava que a casa não ia cair. Então vamos ficar em comunhão. E a gente pregou o nosso casamento naquele verso. Vocês Essa é a dica pros casais. Preguem o casamento de vocês. Depois reclamou com o som do tom. A gente pregou o nosso Deu casamento problema. no verso do casamento, do convite. Eu me segurei aqui pra não interromper, mas Nossa, vou falar muito alguns lindo, pontos meu. aqui, porque Glória a agora Deus. Já dá pra fazer um corte bonito. Primeiro, cara, eu acho muito bonito quem tem esses sonhos. Que meus sonhos é tipo a Dolinho com um tigre, com não sei o Dory, quê. seu Tem amigo. nada a ver. Ele só é com o Dory. E eu fiquei pensando, na hora que ela falou que tentaram colocar louvor, pensa se pega uma tentada e coloca bênçãos como chuvas. Nossa, muito bom. Aí não tem como. Aí Deixa eu falar, no meu casamento e da Jéssica, a gente casou dia 1 de julho, um frio terrível, né? Mas eu tava naquela... Eu não senti frio, todo mundo fala que tava com muito frio, mas eu não senti. Você tava tão adrenalizado. E foi à noite, era umas 7 horas da noite que tava marcado nosso casamento, o juiz atrasou. Chegou 1 hora depois. Eu não atrasei, ele atrasou. Gente Ela do tava lá céu. e a hora que ela foi entrar, começou a chover. Era um espaço aberto também. Foi. Não deu aquela tempestade, mas deu aquela chuva um pouquinho A garoa grossa. fina mesmo. Só que o buffet já era um pouco preparado e tinha uns guarda-chuva, né? Tudo transparente. Não, transparente não. Uns Tinha preto, né? Tinha uns xadrez e tal. E eu fiquei meio chateado com aquilo. Mas foi muito bonito esse casamento. Mas na hora que eu entrei no salão, um primo meu... Ele falou, Alto, não fica aflito, porque depois olha as fotos. Teu casamento pareceu europeu. Tipo assim, uns mundo- guarda-chuva ficou bonito Ai, que nas coisa fotos, linda. sabe? Ficou uma coisa legal. Nossa, falaram a mesmo. mesma coisa pra gente. É. O fotógrafo falou, não fica triste com a sua festa, porque nas fotos parece casamento europeu, porque era neblina atrás, né? Sim. E aí falaram a mesma coisa pra Foi. gente. É que acho que não vai dar tempo, senão eu até pegava alguma foto pra legal. colocar Você na quer edição. recordar e viver? Ah, Já que tá legal, eu bom, quero chegar. ver. Love is Foi um in the dia air. maravilhoso, Vou ter o que dia cantar do meu casamento. Não é sobre nós esse programa. Vamos passar. Foca aqui no negócio aqui, ó. Vamos lá. Se inscreva no nosso canal. Mudando de assunto. Igual meus filhos, quando eu mando eles arrumar o quarto, se inscreva no... Tem um Bom, corte. que nem diria a vovó, mamãe, chuva é bênção, né? Então, Chuva é tá vendo? bênção, é verdade. Foi abençoado aí. Não, e a gente viu mesmo, Deus. E a parte mais bonita não foi contada, dos pássaros. Então conta. Hoje a mais bonita não vai contar? Não, e aí, quando acabou a festa, falaram, Laís, você viu os pássaros? Eu falei, não. E aí, minha mãe teve um sonho com o Pai, o Filho e o Espírito Santo na minha festa e a tribulação na festa antes do casamento. E ela falou, meu Deus, pra mim isso é Deus. Porque filmaram enquanto a gente tava na cerimônia, 3 pássaros voavam em cima da gente.
na hora da festa. E na hora daquela fala, né? E você aceita casar, fulano, não sei o quê, beijo. E eles cantaram junto. Na hora da oração, eles cantavam enquanto orava. E na hora que a gente foi selar a festa, eles cantaram. E aí me falaram, a gente tem certeza que esses 3 pássaros era a proteção divina em cima da cerimônia. E aí pra mim foi confirmado, que minha mãe lembrou do sonho dela, que ela viu o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e toda a guerra que enfrentava na festa. E eles ali em cima, eu falei pro Bruno, o nosso casamento foi blindado por Deus para todas as guerras que a gente enfrentou. Porque teve muitas outras, né? Que se a gente contasse todas, nossa, meu Deus do céu, até... Um mês. Mas é que é ferro que não queima, e passa ferro era 220, passava no outro, e o ferro não queimava, passava as roupas das meninas. O meu vestido rasgou, na hora que eu botei o meu vestido, abriu minha manga. Então, assim, eu nunca enfrentei tanta coisa numa festa igual foi o meu nosso casamento. Para não casar, nunca. Se você tinha alguma dúvida de Deus no teu casamento ali, você zerou, né? Finalizou tudo. A gente tava, antes da gente encerrar aqui com esse pinga-fogo que é do bloco 4 aqui, eu queria saber de você, Laís. Você mais da parte do trabalho com o Instagram, você trabalha com moda evangélica, né? Hoje em dia é o maior do seu portfólio ali. Como que é pra você? Como você lida com o público em relação a isso? Em relação ao Instagram, em relação a hater? Que a gente sabe que é uma coisa difícil, né? Porque a gente também é ser humano, a gente também tem sentimento. Como que é isso pra você? Hoje eu sou muito mais tranquila. Eu já sofri muito mais com hater, pra falar a verdade. Hoje, assim, o máximo, claro, a gente sente, né? Mas o máximo que eu faço é mandar no nosso grupo de amigos, falar, galera, o que eu acabei de receber? Todo mundo no grupo esculacha a pessoa, entra a gente, fala pra essa pessoa. Obrigada, já me aliviei, pronto. Todo mundo já falou o que a gente pensou aqui e passa. E aí eu bloqueio a pessoa, ou eu silencio a pessoa. Mas assim, graças a Deus, os haters que eu recebo não são coisas pesada, sabe? É tipo criticando, sei lá, você é vaidosa. E as pessoas acham que realmente o meu trabalho me permite mostrar um lado muito excessivo da minha vaidade. Só que o que as pessoas não sabem é que eu não sou tão vaidosa como eu pareço. E acho que o Bruno tá mais aqui pra falar do que eu. Eu não tenho tanto meu coração na vaidade como pareço. Mas como o meu trabalho, eu gosto de fazer a coisa muito impecável e trazer o melhor pras marcas e trazer mais profissionalismo, eu coloco os meus acessórios, eu faço a minha maquiagem, eu faço meu cabelo. Mas no dia a dia, eu não coloco muita coisa. Meu coração não tá nisso. Minha mãe ainda brinca, ela fala, cara, se as pessoas te conhecessem um pouquinho mais pessoalmente, eu ia ver que você é mais largada do que elas pensam. Porque se for pra eu sair, às vezes, se eu pudesse sair de pijama, eu estaria saindo, se for aqui na esquina. E minha mãe já é o contrário. Ela já fala, não, você tem que se arrumar pra você ir na padaria, menina, penado. E eu não sou assim. O Bruno é mais vaidoso pra sair pra um lugar mais próximo do que eu. Mas o meu trabalho, quando eu for pra fazer, eu vou fazer com muita excelência. E as minhas críticas normalmente é por isso. Nossa, mas isso aí que você tá usando. Nossa, mas é crente e põe isso. Normalmente é isso. Mas elas ainda não identificaram que é o meu trabalho e eu faço isso com o meu profissionalismo. Fora disso, não. Mas não são coisas pesadas. É sempre uma coisinha bobinha disso, daquilo outro, né, amor? Não tem nada muito... Tipo, você tava mais bonita de outro jeito. Seu cabelo não combinou, você... Sente que a galera te coloca num pedestal, tipo, inalcançável? Pelo fato da tua beleza natural já. Porque assim, é aquele ali, a vaidade ali que você coloca uma roupa, um look, se maquia, é um adendo. Porque você já é bonita. Obrigada. Você acha que a pessoa te coloca num pedestal assim que não é você, no caso? A galera, assim, eu falo seus fãs mesmo, realmente. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que... eu não enxergo, talvez, isso acontece. Mas as meninas que me acompanham fielmente, eu já vejo como até amigas. Eu acho que elas não me veem assim. Talvez o que elas podem achar é que realmente pro meu trabalho é muito impecável. Aí eu faço o impecável acontecer. Mas eu mostro muito o lado difícil da vida quando eu posso. Eu mostro a Laís sofrida quando posso. A Laís natural quando posso. E elas veem que o que eu não gosto é de mostrar uma vida irreal. E eu sempre, quando eu posto, eu sempre posto. Gente, não se comparem na internet. O que eu tô postando aqui não é o real. A internet ela é muito complicada desse lado, Sim. né? Você se compara muito a uma vida perfeita que as pessoas têm, que elas não têm. Principalmente as mulheres, né? Principalmente as mulheres. E aí eu sempre tô, quando eu posso, tá falando sobre isso. Então eu acho que eu também faço com que isso não aconteça. Com que elas não me vejam numa coisa que eu não sou. Aí eu tento, às vezes, falar sobre isso, né? Você já se sentiu cobrada, assim, por você não se expor tanto ou parecer perfeita demais pra elas, no caso, ou não? Já, de não me expor tanto, já no sentido de que elas falam que eu posto... Hoje eu tô postando muito menos do que eu postava antes. Então, essa é a cobrança de hoje. Laís, você postava mais do que você posta hoje. Porque hoje eu tô me dedicando muito mais a fotografar do que a alimentar meu Instagram. Mas agora, nessa coisa do pedestal, da perfeição, não. Acho que elas até entendem. Real.
Você vive 100% da internet hoje? 100%. Na verdade, não da internet. O que eu mais faço, que me mantém hoje, é fotografar e ser modelo fotográfico. Então, eu faço campanhas para as marcas de moda, normalmente atacado. Então, toda semana elas têm lançamento no atacado. Então, elas precisam de foto, eu faço as fotos, muitas eu não posto. E aí, é por isso que eu não apareço no Instagram, porque eu tô fotografando, eu tô mandando pras marcas. Agora, claro, eu trabalho com o Instagram, então eu faço meus reels, algumas coisas que eu faço pro feed. Mas eu ganho muito mais como modelo fotográfica, trabalhando como E a modelo. psicologia, que espaço tem no teu coração hoje? Zero? Ai, então, eu sou apaixonada pela psicologia, mas quando eu saí da faculdade e eu pensei em voltar a atuar, eu pensava, eu não posso perder a oportunidade que eu estou tendo agora financeira no Instagram, porque mais pra frente eu vou perdê-la. O dia que, quando eu ficar mais velha, mais pra frente, eu sei que as coisas vão mudar e eu vou perder uma oportunidade financeira que eu tô tendo agora. Então, eu decidi aproveitar o Instagram agora, que é uma fase que eu sei que vai passar, e talvez mais pra frente usar a psicologia como... E talvez não só como serviço, porque eu não tenho sonho de trabalhar com a psicologia, mas eu tenho sonho em ajudar pessoas com a psicologia. Então, sei lá, ajudar a mocidade, atender mocidade que precisa. É porque eu acho que hoje em dia a psicologia ela tá muito mais valorizada, né? Muito. Antigamente, você via falar de psicologia, psicólogo, era coisa de louco. Psiquiatra Hoje também, né? é uma principalmente. coisa essencial. Essencial. Hoje meus filhos todos passam em psicólogo. Maravilhoso. Eu, a minha esposa. E antigamente, na minha época, era coisa... Sim. Você fazia escondido até, né? E até a remuneração hoje em dia... É muito eu falo melhor. porque eu pago. É muito caro, não é barato. Não é barato, Não é né? barato. Porque é sessão, né? Meu, não é uma sessão por mês, você tem que fazer uma por semana. Sim. E vai fazer o Sim. pacote. E às vezes você não consegue, assim, você pega uma indicação, você não consegue. Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que é uma profissão hoje que cresceu, valorizou Sim. merecidamente, né? Por causa da sociedade tá cada vez mais doente, mais bullying, mais preconceito, um monte de coisa que aconteceu aí nesse meio. E eu fico feliz. Por isso que eu perguntei da psicologia, porque a tendência é que ela continue sendo muito valorizada. Com toda certeza. Eu não me vejo atendendo. Não, porque, claro, a psicologia ela tem um leque. Eu posso trabalhar com ela em vários outros caminhos. Mas eu não me vejo atuando, trabalhando só com isso. Eu sou muito apaixonada pela moda. Eu tenho vontade de abrir um negócio que tá no meu coração e que talvez mais pra frente o senhor prepare. Mas eu acho que a psicologia, se o senhor preparar mais pra frente, é pra ajudar. Se eu puder ajudar as pessoas a atender, nem que seja uma irmã aqui, outra ali, mas só pra ajudar, eu faria. Já seria... Eu faria. Faz essa daqui. Qual é? Ah, tá. Boa, hein? Gostei. Vamos lá. Isso daqui sai da minha cabeça agora. Brincadeira. Ele leu, gente, eu vi. Eu vi ele lendo. O que você falaria, um conselho que você daria agora, tá? Você e o Bruno, vocês dois. Pra pessoas jovens aí, o pessoal que tá começando a namorar, que é da igreja e de repente tá num relacionamento com uma pessoa que não é convertida. Que eu falaria? É. Acho que eu vou passar minha visão, depois você passa a sua do outro lado. É. Mas eu... Olha aqui pra essa câmerazinha aqui. Tá. Laís Berbel. Fale o teu conselho para uma pessoa que está namorando uma pessoa hoje, você é da igreja e essa pessoa não é convertida. Eu acho que a gente tem que ser mais racional nessa hora, quando a gente tá se relacionando com alguém que não é da mesma fé que a gente. Por mais que a gente é muito sentimental, o racional, o que eu digo é pensar a futuro prazo, assim, a longo prazo. Então, o que eu pensava? Como seria se ele não se convertesse? Eu queria ir pra igreja e ele não iria. Eu queria que ele levasse meu filho quando eu não pudesse. Será que ele levaria? Porque ele pode ser um futuro pai que respeite e leve, mas ele também poderia falar, não, mas eu quero levar ele pra igreja que eu vou. Então, o conselho que eu dou hoje é, seja racional, porque você pode, sim, se casar com alguém que respeite e dê muito certo, mas você pode casar com alguém que queira trazer a fé dele. E pra você tudo bem? A fé dele entra na sua casa, pros seus filhos, e você quer que seus filhos aprendam uma fé diferente da sua, tudo bem pra você? Se tudo bem, ok. Agora, não, Laís, eu não penso assim, então, ora a Deus. Ora a Deus pra que ele te dê sinais, porque o Senhor sempre dá sinais. E não é que essa pessoa não é de Deus, mas é que o Senhor vai colocar a tampa e a panela, e não significa que vocês são idênticos, mas significa que você vai ter um ajudador. Pra mim, casamento, a palavra é ajuda. Quando eu caso com alguém, eu caso querendo uma ajuda. Eu quero um companheiro que eu possa ajudar e que ele possa me ajudar. Então, o ajudador que você quer, como que ele vai ser? O ajudador que eu gostaria, quando eu namorei o Bruno, é que se convertesse. E não por mim, mas de uma forma genuína. Então, esse é o meu conselho. Tô bem. Você, Brunão, o que você falaria pra alguém, você que tava do outro lado lá
Cara, acho que não é uma situação muito fácil de saber lidar, né? Porque hoje, quando você fica mais velho, você vê como que o mundo funciona, às vezes acaba sendo raridade esse tipo de situação, né? Só que acho que é mais pelo que a Laís falou, né? É difícil a gente ter maturidade, mas uma frase que muitas pessoas antigas usam, né? É: veja como ele trata a mãe dele. Porque vai dizer muito sobre ele e o caráter. E o resto, eu acho que a parte espiritual, Deus faz da forma certa e da forma que ele acha que tem que fazer. Então, antes de qualquer tipo de relacionamento, até mesmo na igreja que a gente aprende a buscar a palavra, não adianta você buscar uma palavra se você não tem a confirmação sua para com ele. Porque é necessário. Porque como que eu vou saber se eu quero uma pessoa dessa pro resto da minha vida e eu vou buscar uma palavra por buscar para saber o querer de Deus na minha vida? Então tenha paciência, conheça o máximo possível, que infelizmente eu acho que o lado ruim das pessoas hoje em dia é o muito rápido, o querer para ontem, e você não conhece a versão boa, a versão ruim, o defeito dele, o defeito dela. Então quando você casar, você vai conhecer tudo isso. Será que você está disposto a lidar, a querer essa pessoa pro resto da sua vida com os defeitos dela? Acho que o que tem que se pensar é mais isso do que até o lado espiritual da coisa. Porque antes de ter o lado espiritual, a gente é carne. E a gente é pessoa, tem caráter, tem... enfim, acho que é mais ou menos essa linha de raciocínio. Legal. Verdade. Posso fazer uma pergunta pessoal agora, sem envolvimento espiritual? Eu vi que você tem uma tatuagem no braço, tá? Não estamos falando do lado espiritual mesmo, porque eu mesmo não tenho opinião formada sobre isso. Vou falar da minha experiência. Eu, quando jovem, eu quis colocar brinco, eu quis fazer tatuagem, pintei o cabelo de loiro uma vez. Nunca coloquei brinco quando eu fiz tatuagem, porque meu pai era um cara muito conservador. E eu sempre respeitei muito a opinião dele, independente de eu gostar ou não. E também tinha um medinho de apanhar. Mas você se arrepende de ter feito tatuagem? Esquece igreja. Você acha que é uma arte bonita ainda, ou você daria um conselho pra alguém quando for fazer uma tatuagem? Pensa bem, passa um tempo, putz, não é legal, você se enjoa, tal. Qual é o seu conceito sobre isso? Pra pessoa que tá inclinada hoje a fazer uma tatuagem, esquece, se vai pro céu, se não vai, se Deus gosta, se Deus não gosta. Assim, como pessoa, quantos anos você é tatuado já? Não, foi... acho que foi com 19. Primeira foi com 19 anos. Quase 10 anos, 8 anos. Isso, mais ou menos. Passado 8 anos, você ainda admira a tua tatuagem ou você acha que não faria? Olha, o que eu penso em relação à tatuagem. Meu avô sempre foi muito conservador. Até então, a primeira vez que eu fiz foi um... Mas ele é um conservador tatuado. Ele tem tatuagem. Foi contra a vontade dele. Foi muito certeza. contra a vontade dele, ele não gostou, então pra mim foi muito difícil eu fazer até a primeira. Só que hoje, mais maduro, mais velho, a gente olha pra trás e a gente vê que é tudo influência, é fase, né? Então, naquele momento eu fiz por fazer, não fiz com significado. A única que pra mim hoje que talvez eu não descartaria, eu tenho um fé escrito no meu ombro. Então isso foi por todos esses motivos que eu contei de quando era mais novo, que eu conversava com alguém que eu não sabia quem era, só que eu tinha fé. Então essa pra mim, a palavra da minha vida foi fé. Então essa hoje não é algo que eu me arrepende. Não me cobro pela tatuagem, mas hoje em dia não é algo que eu faria porque foi algo momentâneo. Foi algo que na minha época, na minha mocidade, meus amigos faziam, eu achava bonito, as meninas achavam bonito. Então você querendo ou não, eu acho que a maioria das pessoas fazem a tatuagem pelo externo, não pelo que você quer e porque eu gosto. Pra mim naquele momento foi bom, foi legal, as pessoas me viam com outros olhos no mundo que eu vivia, só que hoje não é algo que às vezes eu até esqueço que eu tenho. Nem faz sentido. Não faz sentido mais. Então, acho que, óbvio que dependendo do desenho que você tiver vontade de fazer, você tem que tomar muito cuidado. Sim. Os que eu fiz não são são animais que eu tenho no meu corpo. Porque eu achava bonito. São animais, a cultura maori, que pra mim, eu sempre gostei desde quando era pequeno. Só que hoje, com 27 anos, né, é algo que eu faria novamente. Eu tenho uma coisa engraçada pra contar. Quando a gente tava namorando, ele falou assim, vou fazer mais uma tatuagem. E aí eu tinha as crenças religiosas e eu ficava, meu Deus, como eu faço ele não fazer? Aí ele falou, não, eu vou fazer, não tem outra opção. Só que aí você vai me falar só o que eu faço. Porque o Bruno nunca teve essa coisa do significado.
Aí eu falei, meu, o que que eu faço? O que que eu falo? E ele me insistindo, eu falei, ai, sabe o que eu vou fazer? Já que o senhor é o leão do tribo de Judá, eu vou falar, faz um leão. Só que na minha cabeça era um leão bonzinho que ele ia fazer, né? Ele, não, vou fazer o elefante. Não, faz um leão, pelo menos, Deus, o leão, é o mínimo. Aí ele apareceu com o leão. Aí ele falou, fiz pra você. Lion. Gente, o leão, tomado com o espírito, o leão dele. Tá assim, ó. Eu falei, não era esse leão, não era aquele leão bonito. Porque o leão aqui na Esse parede é o bonito. Lion do Fala Vaso. Era isso que eu esperava na perna dele. Eu falei, ai, agora já foi o leão dele. E você, pior que foi companhia, cara. Eu falei outra coisa. O meu irmão, ele tem o quê? Uns 50 anos, meu irmão, agora, né? 50, 52. Marcão. Quando ele fez, eu lembro que eu era pequeno e ele me chamava no quarto pra passar pomada, cicatrizante, porque meu pai não vê, que meu pai era bravo Meu mesmo, Deus. né? E ele fez um cavalo alado que vinha sobre um arco-íris, assim. E na época eu achei bonito, só que hoje parece um My Little Pony, tá ligado? Toda vez que eu vejo, eu não consigo, cara. Eu acho muito engraçado. Passa o tempo, vai passando o significado. Não faz mais sentido. Teve gente que era tribal, tem gente que era bad Sim. boy. Imagina quem fez aquelas Gente. olhinhos do bad boy. Meu Deus. As senhorinhas hoje com os olhinhos do bad boy. Meu Deus, é verdade. Tem muitas Todas pe- essas fases passaram, Tem, cara. tem muitas pessoas que fazem com o significado da vida dela. Momento, né, cara? É um momento, Mas não é adianta. muito momento. Tipo, depois você fala, Não faz sentido. não precisava, acho. Não era pra tanto. Daqui 20 anos a gente vai ver uns velhos de Naruto. Não tem jeito. Não tem jeito, é Mas fácil. não, É verdade. E a Jéssica, a gente vai fazer. Fala, vaza aqui. diga por você, meu irmão. Vamos lá. Velha pra essas coisas. Vamos lá agora pro nosso pinga-fogo? É brincadeira, já é brincadeira já essas daí, a gente já fez. Não é não. A brincadeira é o quiz, não é, Amora? A brincadeira tá lá ainda, fia. Que é só ainda mais... Que ela falou que era brincadeira. Não é, essa não é a brincadeira. Você já fez, meu irmão. Não, aqui. Já fiz? Já. Você tá dormindo. Amora, dá o quiz aí pra gente, que meu marido Agora é a tá... brincadeira. Eu falei que era brincadeira. Oxi. Não vai ter caixinha da polêmica também? Caixinha da polêmica e depois brincadeira. Bora. Deixa eu ver Fazer se o mesmo que eu tô fazendo sempre da Virginia. Tô no helicóptero. Não. Não tô ouvindo, não tô ouvindo. Eu vou separar umas que já foi aqui pra gente não repetir. Não, é nova, são novas agora. Não, tem as novas aqui. É as novas, pô. Essas são novas. Calma. Quietinha. Essa daqui já foi. Essas aí já foram. Pô, essa daqui. Caixinha da polêmica, não fala vaza agora. Essa vai. Tá pegando as piores, né? Não, essa daqui não. Essa daqui é Ah lá. chata. Essa daqui já foi, a tatuagem. Nem vou colocar mais. Já acabou de responder, não vai responder mais. Essa daqui já foi muito. Essa daqui é boa. Essa é boa. Aí você vai deixar essas duas? Não, tira. Boa. Vai, meu filho. Também já foi. Essa daqui é chata. Chato. Vamos pros dois, hein? Ó, pode tirar a primeira. Se não quiser responder, tem a chance da segunda. Se não quiser a segunda, vocês são chato e eu desisto. Meu Deus, você então. Tira aí, vocês decidem juntos. Você quer. Se quiser, me mostra que eu faço a pergunta, tá? Tem que ter opinião sobre esse Dá assunto. pra falar, pô. Tranquilo. Ah, Tá muito muito- bem. Tá. É um tema que tá em alta. Hoje nós estamos num mundo que tá tendo muitas bets, né? As casas de apostas. Que nós mesmos, se quiséssemos, essas horas, podíamos estar bem melhores. Né? Tigrinho. Acho que a Laís Verbel também, né? Que a gente é muito assediado. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de relevância Eu não sou na não. internet, né? Nosso direct direto aparece, né, Amora? Salvo erro. E o valor que eles falam que querem te ofertar. Você deve vontade de chorar. Lógico que eu sou crente. A pergunta é óbvia, a gente não apoia as apostas, né? Eu nunca vi você fazendo nada nesse sentido, eu acredito que você também é contra. Mas você acha que isso daí é uma tendência que vai continuar, que só tende a piorar? Ou você acha que daqui a pouco isso daí vai estafar, eles vão ver muita gente se perdendo e vão parar? Eu acho que vai continuar. Eu acho que vai continuar porque desde que o mundo é mundo tem essa coisa de Na jogo, verdade, né? eu acho que as apostas hoje em dia virou o bingo virtual que existia antigamente e que foi proibido, né? Eu acho que é uma coisa que desde que o mundo é mundo... Não desde que o mundo é mundo, mas há tanto tempo que isso acontece. A diferença é que agora deu essa coisa do CPI, que eu também acho que muitas das coisas é pra camuflar outras coisas, então eles estão falando mais. Mas eu acho que vai continuar assim, porque tem quem jogue, né? E quem joga, é por isso que eu falo que a gente é contra. Quem joga são sempre pessoas muito humildes, que precisam de um dinheiro com muita urgência e estão, assim, tirando de onde não tem pra conseguir alguma coisa, e aí a pessoa... E pessoas frágeis, né? Porque
se tornam viciadas no jogo, né? Pessoas simples, pessoas que, nossa, destrói a vida delas. Inclusive, a gente conhece alguns casos próximos disso, que vidas destruídas, de pessoas próximas. E aí, eu acho que realmente essas pessoas se caem na mão acha que delas. uma hora, que nem com os bingos, que era uma coisa que a gente nunca pensou que ia acabar, você acha que eles não vão ver? Porque eu vou dar um dado agora. Eu tenho empresa, tá? E a gente trabalha com muitas outras empresas multinacionais. E esse ano, de um ano pra cá, teve-se muitas empresas que pediram um RJ, que chama recuperação judicial. E muitas aí você tem que sustentar porque você está fazendo uma recuperação judicial. Em 60% dessas recuperações judiciais, a alegação que eles fazem é o quê? Que as bets entraram com tanta força no país, as pessoas estão tão viciadas que elas estão deixando de consumir para apostar. E com isso fez com que as empresas não vendam tanto que precisam. Entendi. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que tá elitizando algumas pessoas. Então, fazendo alguns milionários, mas a massa tá piorando. Tá perdendo. Entendeu? Mas aí sabe qual é o meu medo? Sair disso e aparecer outra coisa que no fundo, é jogo do mesmo jeito, sabe? Sempre vai aparecer, Eu acho que sempre vai trocar só É igual a droga, né? Porque que não acaba tendo tanta coisa. Infelizmente, com a lei que a gente tem que é vulnerável, mesmo você impondo alguma coisa... Muita gente ganhando, né? Bingo parou de existir, mas quantos bingos clandestinos estão abertos e inúmeras pessoas sabem, conhecem? Continua. Você já jogou Tigrinho alguma vez? Nunca. Ai, eu morro de vontade, mas... Mas eu vou te contar uma coisa, então. Vou abrir o jogo aqui. Uma coisa que a gente fez que eu vi o quanto isso é loucura mesmo. Quando a gente foi viajar pra Miami, onde o primo dele mora, a gente foi visitar o primo dele. Tinha como é o nome de lá? O que é aquilo? Cassino. E aí, eu sou a pessoa que falo, gente, não vou, porque eu sou... Se começar a ficar legal, eu vou querer brincar. E o Bruno também. E aí ele falou, vamos só uma vez? E eu falei, eu brinquei, não aguentei. Só que é incrível como a pessoa se transforma. Sim. Ele brincou com o primo dele e começou a dar muito certo. E o jogo que eles brincaram não era de máquina, era um jogo que... Eu não sei. Era uma explicar. Roleta de... Era essa. Começou a dar muito certo. E aí, ao mesmo tempo... E ele tinha investido... Você lembra, por favor? Não, foi tipo... É que tem um mínimo, foi $10. Só que aí começou a dar muito certo. Eu falei, pega esse dinheiro e acabou. Não. Quando foi ver, perdeu tudo. Foi embora sem nada. Aí eu falei, você tá vendo como isso é doentio? A pessoa realmente... É tanta ganância. Eu falei, isso que você tá só brincando. E se não tivesse? O problema, acho que, tem as pessoas que vão pra se divertir, tem o limite e tem a consciência. Só que tem aquelas pessoas que perdem as Só ficar na esperança, né? De ficar ganhando. As pessoas que querem viver de aposta, achando que o mundo é fácil desse jeito. Eu vou falar uma coisa aqui, que se eu estiver mentindo, a internet quiser me bombardear, mas é o que eu ouvi, tá? Falam que isso daí não é um vício que só pega burro, não, né? Porque lá em Las Vegas, dizem que o quê? Os artistas, eles se enforcam tanto em grana... que eles têm que, fazer residência lá depois e vender, tantos shows de graça pro cassino. Tipo, Bruno Mars. Coisa de 60 milhões, 70 milhões de dólares que eles perdem numa noite. Tá brincando. Daí o que acontece? Pra eles já tem uma lei, né? Então tá bom. Eles dão crédito quando vê que é famoso, tá? Okay. Daí o que acontece? Se perdeu, tá? Não tenho como pagar, não sei o que, alguma coisa assim. Daí vai pro outro dia pro juízo lá. O juiz faz ele... ter uma residência lá e ele tem que fazer um acordo com o cassino pra vender tantos shows de graça, pra pagar a dívida. Artistas que a gente nem imagina fazem dívidas de 500 milhões numa noite, cara. Eu acredito. E o problema é que tem gente que ganha. E perde depois. A gente tava lá, uma senhorinha tinha uns 80 anos, ela aqui na catraquinha... Os pezinhos pra cima. Ela ganhou $10 mil. Foi. A gente olhou assim e falou, como que é possível? Você, cansada de ser velha, vai pra cá. Já pensou? Cansada de ser velha. Mas eu achei muito pesado o clima muito maluco. É um ambiente... Bora para nossas brincadeiras, que esse clipe pesou o clima aqui, hein, gente? Misericórdia, cobre com o teu sangue. Faz essa brincadeira postando R$10, brincadeira. Eu vou falar pra vocês vão estrear uma brincadeira nova aqui. É isso, produção? Como chama? Fala aí, produção. Quiz bíblico, tá? Não, muito difícil. Calma. É com piadinha, é legal. É com casal, Eu faço um juramento aqui que a gente pediu... Não rouba, tá? Então... Não. Calma, ouçam. Independente de qual é a brincadeira. Se for stop, ele vai roubar. Ouçam. Então, pronto. Eu pedi pra Amora fazer o quiz bíblico e tá com a posse dela pra gente não ler os cards. A gente não leu até agora. E tá com cola já. Tá? Então, se eu tiver errado, você me fala, tá, Amora? É uma pergunta e tem 3 alternativas, correto ou não?
Não. Na verdade, não tem alternativa. Tem uma resposta. Tá. Então, vocês vão Ah, e aí pensar piorou. E vão responder em casal. Tá bom. Porque é uma competição. Pra ver quem ganha. É. Nossa, eu vou jogar no seu time, que É. pena. Porque ele rouba. Se quiser jogar menina contra menina, eu jogo também, filho. Não tem essa não. Tô aqui pra ser humilhado, não. Mas o Bruno também rouba, vai ser pior. Não, mas como eu vou roubar um negócio? Ó, segura. Essa daí é as perguntas que você fará pra nós, né? Ah, eu pergunto pra vocês. Não deixa a gente E, ver. e das A gente minhas. pode ver? Vai, amor. É nóis. Nós vamos Ó, ganhar. pega aí, Bruno. A gente pode ler? Vocês podem. Tá. É junto, não. É de vocês. Essa aqui é de vocês. É de vocês, é de vocês. Nossa. É do Bruno. Ah, mas pode ver junto eles, então. Não Calma pode aí. ver? Então tá bom. É Eu não tô individual? entendendo nada dessa brincadeira. Esse programa tá cada dia mais confuso. A gente devia ter ensaiado antes, né? Esse programa tá confuso. Essa é sua. E Então, essa é a gente. tá. Você tem quantas, Bruno? Só pra eu saber. Duas. Parece invejoso. Ah, bom, pensei que ela tava roubando. Cada um vai ler, mas aí vocês podem ver as perguntas. Eu posso ver a do Bruno. E o Bruno pode ver a minha. Tá. A minha é muito boa. Não, mas essa aí é boa. Calma aí, então vai. É eles contra nós. Ah, mas você colocou uma muito fácil. É, aqui também tá fácil. Desempata. Não, mas uma desempata. Tá, vai. Então quem começa? A minha vai ser muito fácil, cara. Para aí, Bruno. Amiga, agora eu não entendi. É pra eu mostrar pro Tom? Pode mostrar também. Tranquilo. É, jockey pô, Ímpar, ímpar, ímpar. Par. Ganhei, eu começo. Tá. Perguntando, eu começo Tá. perguntando. Nossa, a gente já tá ferrado. Deixa eu fazer a primeira. Você, Qual que eu você quer confio que em eu faça? você. E eu em você. Ih, não confio em mim, não. Ah, será que ela não viu essa? Tá muito em Não alta na viu. internet. Ah, se tiver, eu vi. Faz essa daqui, ó. Faz essa daqui, ó. Faz essa daqui. Tá, então tá Não, bom. acho que Não entendi Gente, nada. me deu até dessa- calor. Nem eu não tô entendendo. Eu tô lendo e não tô começar. entendendo. Que dirá vocês que não tá vendo. Começa, Essa é vai. Ó, difícil, hein? Tem 30 segundos pra responder. 30? 30 segundos. Não, mas é fácil. Porque é fácil. Vai. Não é. Eu Prontos, tô- prontos? Tá. Começando aqui o quiz bíblico. Tá. Você tá rindo. Qual era o personagem bíblico que cortava o cabelo sempre baixinho? Baixinho. É, bem batidinho assim. Vai, Bruno. Bruno, piada de É Barbie. uma piada. É uma piada. É. Baixinho. Sansão? Não, agora é comprido, pô. Pô, mas cortaram depois. Não, mas não era baixinho, calma. Cortava o cabelo sempre Davi, porque ele era pequenininho no cabelo, né? Baixinho? Bem raspado assim. Raspado? Putz, quem? E... Cortava, cara. Ah, Não sei, gente. Eu tô pensando em tudo. Jonas, porque pra entrar na baleia engasgava ela. tempo. Naum. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Deixava na ombro. Não, mas aí eu não tenho inteligência, não sou intelecto pra isso. Não, mas não tem nem Eu como. disse que era Meu difícil. Deus, Eu é falei, péssimo. eu não acertaria. Vai, vocês. Meu Deus. Calma, vamos uma boa primeiro. Não, esse não. Vamos chamar. Esse é legal. Esse aqui é legal. Ah, meu coração tá batendo. Quem foi o CO da construção naval na Bíblia? Ah, isso é fácil. Não é. Ah! Não é. Não, vocês já tinham visto. Não, ela que fez a tonta monga ali. Mas já, pô, essa daí foi o CEO da... É, Ah, esse essa da aí maior foi construção colado, naval. hein? É. Zero! Você, amor. Não, isso é muito fácil, eu jamais vou fazer. Essa daqui é Qual minha. foi o primeiro... Ó, quem foi o primeiro entregador de iFood na Bíblia? Entregador de iFood? Ai, Eles vão bater em nós. José. Não. Por que, José? Calma. Tempo. Não, agora eu tô pensando. Quem que entregava comida na Bíblia? É, isso é por essa linha aí, Laís. Vai, Berbel, vai. Eu confio em você. Você é Quem top. vai falar, Senhor Jesus multiplicava os pão. Quase, tá. Quase, você tá indo na... Ô, cadê o cronômetro na cama? Ela tá vendo. Meu Deus, quem foi que participou de alguma multiplicação de pães, comida? Quem sexo, foi o mas primeiro foi vinho? entregador de iFood na Bíblia? Simão, Ah, eu vou- Simão não. Não. Simão foi do... 5. Moisés, não? Com o Você povo tá lá vindo no- numa no linha deserto. boa, continua naquela linha. Jesus, Moisés no deserto. Quem mais tava no deserto? Eu não sei o que você tá falando. Eu quero ir embora. É, quem era? Deus, porque ele mandou maná do céu. Ah, mas aí é muito óbvio. Ah, eu tô pensando em Tava no personagem. Senhor Jesus, eu, Deus. Ah, eu achei que era Eu sou um recém-batizado, tá faltando um... Vai. Nossa, tá 2-0. O que é esse gente? Ah, esse aqui, Ah, bom, esse aqui é legal. Ah, não, esse é esse fácil. aqui é mais difícil. Tá. Nossa, o Bruno, esse aqui é mais difícil. Eu vou fazer um fácil, ó. O olho do Bruno já tá piscando ali, ó. Viu? Ah, não, tá não. Por Não favor, fala, tem não fala, ambulância. Ambulância. Por favor. Ó, quem virou representante político sem fazer concurso e nem eleição?
Essa aqui é boa. José, governador. Pelo amor de Deus. Ela é a Bíblia. 2 a 0. Ela é a Bíblia real. José, ele é governador. Eu já ia tô falar precisando Jair ler. Messias Bolsonaro. O Tom ia falar Jeremias, tudo nada. Ó, eu vou fazer uma... Deixa eu Faz fazer. você passa pra eles acertar. Eles são... Muito errado isso. Seja gentil com eles. Então faz você, quero fazer essa, a última. Quem foi o menino que recebeu uma mensagem misteriosa à noite? Abraão. Não. Filho de Abraão. Não. Coitado do filho de Abraão. Pense, menino que recebeu uma mensagem misteriosa? Pense. Era menino. PlayStation. Ah, não, pera, eu não consigo pensar. Yudi não era, não tinha Yudi naquela época. Meu Deus. Um menino que recebeu uma mensagem misteriosa. Eu não posso falar porque senão vocês vão entender se eu falar em subliminares. Você tá jogando em que jogo, meu irmão? Que menino? Ele tava deitadinho lá, daí, pô, Quem foi que falou? Quem que tá falando comigo? Quem era ele? Quem tá falando comigo? é que você se emocionou, mas aquela hora que você falou que você ouvia alguém falando com você, que era Deus. Era Zaqueu que tava na Não. Eu tô zoando, não era Zaqueu, não. Cama. Zaqueu E aí Deus falou com ele, ele acordou, ele dormiu de novo. Eu sei a história, não sei quem Não era. é Zaqueu, não. Não é E dormiu de novo, aí Deus falou com ele de novo, ele dormiu de novo. Acabou. Samuel, pô. Ou eu sabia a história, não sabia que era Samuel. Samuel, meu Deus, como eu não lembrei do... Meu Deus, amor. Tá vendo? Mas a história eu sabia, só não lembrava o nome. É que ele se emocionou, mas no começo da entrevista, quando ele falou que ouvia a voz... Ele era Samuel. Você era Samuel na Bíblia. É que eu passava igual. Só que... Coitado de Samuel. Samuel não reconhecia a voz de Deus. Ele dormiu, acordou, e falava, Senhor, seja mais claro comigo. Mas ele falou várias vezes, Samuel. Samuel. Ele não acordava. Ele era menino nessa época? Era menino. Quantos anos ele tinha nessa época, será? Porque eu achava que ele já era... Vai, faz a nossa aí. Agora tá muito fácil, você vai descobrir. Tá bom. Talvez eu erre agora. Não, esse aqui ela vai saber fácil. Vai que eu vou... Não, acho que esse aqui tem mais opções. Vai saber. Fala aí. Se tivesse um influenciador fitness na época da Bíblia, quem seria o Maromba? Sansão. Ah, é? Nossa. Não, mas esse tá fácil. Eles estudaram. Não, mas esse tá muito fácil. O Fortão? Portão do cabelão, meus filhos ouvem pra 3 palavrinhas, essa gente. daqui, essa é fácil. Tá. Deixa eu ver. Essa é fácil. Vida, eu confio em você. Não tem como. Não tem como acertar. Não tem como. Já vou tirar a esperança. Não tem. Qual era a mulher da Bíblia que vendia latinha? Ai, eu ouvi essa na internet essa semana, não vou lembrar. Barbel, você é da influência. Você Ela contou pro vô dela no Reels, a menina. Qual era a mulher da Bíblia que vendia latinha? Latinha. Mas é zoeira. É tipo assim... Ah, mano, eu não vou lembrar. Eu achei esse Reels, cara. Bem que a Barbel, ela falou assim no começo, eu tenho TDAH. TDAH, eu não lembro de nada. Eu sei. Logo! Eu não sou presente no Instagram, eu não tô por dentro. Você tá vendo que você tá tô por perdendo? dentro. É tipo, toma uma, só mais uma. É alguma zoeira assim. Eu não vou lembrar. 5, 4. Maria Madalena, vai. Não, é um nome curto pra... Chuta. Acabou? A mulher do fluxo de sangue. Por quê? Porque ela vendeu tudo que é latinha. Latinha. Eu tomo uma, só qualquer coisa assim. Ai. Vai, Brunão. WO. Eu ouvi esse Reels ontem, cara. Esse aqui. É. 15 anos juntos. Esse aqui. Acabou? É você. Esse aqui, se vocês não acertarem. Tá bom. eu Ó, vou- quem sofreu o maior processo de glow up antes de ver seu futuro marido? Eu não sei o que é o outro. O que é o outro? Tipo, embelezamento. É. Quem Esther. É isso aí. Nossa, nós é bom. Nós não, eu só. Arrasaram. Você não, você Ela rouba. roubou. Não, mas ela- Eu acho que ela roubou Você porque ela leu? sabia as respostas. Querido, falou muito rápido. vocês Não deu nem tempo. Vocês querem que eu falo? Esther, ela entrou em jejum, ela se consagrou, ela tomou banho de mim, ela usou uns produtos Ficou Ivone. bonitona, foi. Ela usou uns produtos Ivone. ela ficou bonitona. Passou até Você- creme no cabelo. Vocês viram agora esses vídeos de IA que tá aparecendo assim? Da igreja? Gente, tá muito bom da né? Bíblia. Eu tô mandando vários pra Ela você. mandou vários. Vocês viram um que ele fala assim, o repórter, a gente entrevistou no passado, o que eles acham da congregação? Não. Aí Noé, eu achei a congregação muito boa, e não sei o quê, e eu mandando pra família. E eu... Minha avó acredita aí. Família, o cordeiro era eu. É muito bom. Ai, mano, é muito bom. Eu gosto. Gente, agora é a hora do presente, né? E Aê! como é comemoração do Dia dos Namorados, Ah, que fofo. nós pensamos num presente bem love. Dois iPhones, aê, pensa. PlayStation. Aí, ó.
dar o presente que você... Tem até um negocinho ali, ó. Gente, isso tá muito Olha. elaborado. Pera, o presente não é seu, filho. Dá, eu não vou te dar presente de Dia dos Namorados, nós é Calma, tá casado. chegando. Calma, deixa. É isso mesmo. Se for olhar assim, eu É também... um só pros dois? É, Tá porque muquirando, hein, é velho? do Dia dos Não, Namorados. é que nós somos uma carne só. É pra curtir junto. Que foto linda! Na Disney? A foto deles na Disney, A tá, gente cara? não tem um quadro Não em tem um casa. porta-retrato em casa. Tá vendo? Estávamos E é a guiados. cor da nossa decoração. Que coisa linda. Deus abençoe. Viu? Ai, Com muito carinho. Pra quem não está vendo em casa, tem o porta-retrato tem uma foto deles que nós mandamos que imprimir. fofo. Tem uma xícara. Eternizou o momento deles. Roubamos a foto do Instagram deles e colocamos ali. Porque nós é deles. Vocês foram incríveis, gente. Muito obrigada. Nem ele sabia, tá vendo? Porque Eu gosto ele de não surpresa. Eu gosto- Porque só quem trabalha nesse programa, eu, Amor, o Eric, o Monstro e todo mundo. Vocês falam que a gente não... Ó, não vou falar nada. São 11 horas da noite de uma segunda-feira, tá? Eles podiam estar comendo uma pizza, tomando um vinho, namorando. Estão aqui muito Não, na segunda graças isso a não Deus. aconteceria, não. A gente tá aqui porque tá muito legal. Dormindo, nós estaria dormindo. É, com certeza. Não, tá Cara, muito legal. Que entrevista surpreendente. Gostoso, muito bom, muito É assim, bom. eu vou confessar um negócio pra vocês. Quando a gente começou a fazer esse programa, eu não imaginei que ia ser tão legal. Eu imaginava uma coisa muito mais protocolar, mas cada programa surpreende a gente. Eu tô muito feliz de ter você aqui, Laís. Obrigada. Mas o Bruno surpreendeu demais, cara. Ele é o chorão, um testemunho Ele é. lindo. Foi E bonito. assim, mais uma vez, eu tô muito agradecido a Deus. Assim, que toda vez que a gente vai fazer um programa, a gente fica numa expectativa, né, amor? Hoje acho Muito que foi um bom. dos dias, sem mentira nenhuma. Ficamos nervosos, Ficamos Que muito legal. muito A nervosos gente mesmo. também agora, quando chegou, ficamos mais. Muito nervosos, mas assim, estamos muito felizes. Queria agradecer a participação de vocês. O testemunho de vocês é a coisa mais linda. Me surpreendeu demais. A internet, às vezes, não humaniza tanto quanto a gente queria que humanizasse. O nosso podcast, de certa forma, vem para isso, para mostrar um pouquinho do testemunho das pessoas que professam da mesma fé da gente, não que sejam da mesma igreja, mas que professam a fé em Jesus Cristo. E mais uma vez, a gente teve um testemunho lindo aqui. Surpreendeu. E foi Tô a primeira muito, vez que você muito. contou. Acho que de forma primeira vez completa. que você- assim. E o Bruno falou que era tímido, quebrou e mandou. Abriu a boca, você viu? Gostei. E Bruno, eu espero poder estar firme até o dia que Deus achar que meu tempo se encerrou nessa terra. E tô muito feliz, cara. Principalmente por saber que você vai ser aquela pessoa que vai estar do meu lado lá, cantando um hino que nunca foi Verdade. cantado, vestido de branco, batendo palmas, e a gente, se Deus quiser, entrarmos juntos no céu. Amém. Parabéns aí Amém. pela Deus vida de abençoe. vocês, louvo pela vida de vocês. Vocês não têm mais um casal de apresentador aqui desse lado, tem um casal de amigos. Espero que essa amizade se saia pra fora desse estúdio, que a gente possa se encontrar em outros lugares, Com em outros certeza. momentos, que a gente possa confraternizar. Tenho certeza que o casamento de vocês vai ser maravilhoso. Não sou profeta, mas acredito que Deus vai abençoar a casa de vocês com filhos, que vai dar muita alegria. E que vocês possam lá na frente olhar, como eu e a Jéssica estamos olhando hoje, saber que vale a pena cada vez mais servir a Deus. Com certeza. Da minha parte, estou muito feliz, muito agradecido. Obrigado mesmo. Amei essa entrevista. E você, amor? Ele falou tudo e não sobrou. Queria agradecer, gente. Deus abençoe o carinho de vocês. Está aqui numa segunda-feira. Não, hein? Tá frio hoje, hein? A história de vocês surpreendente, quanto amor, quanto... É o que fala mesmo, né? O amor surpreende, a caridade entra no coração também. Que história linda, que testemunho lindo. Parabéns pela força dos dois, tão novos, com tanta maturidade. Que Deus abençoe. Amém. Seja... A vida de vocês seja infinitamente mais feliz e abençoada, tá bom? Obrigada por essa entrevista, que foi muito boa. Não, foi pra Foi ser incrível, todo nosso, muito né, bom, né? amor? Muito legal. Fiquei feliz, É igual a gente primeira tava vez. conversando no começo, né? Antes de começar o podcast. Quando a gente começa a conversar com pessoas que a gente se sente à vontade, é uma outra história. Então, pra nós foi muito bom. Por isso que foi incrível. leve. Glória a Deus. Vocês fazem parecer que a gente já é amigo há muito tempo, né? Realmente não é aquela coisa protocolada que a gente fica ansioso. E é isso, que possa realmente virar uma amizade pra vida, né? Amém. Deus Deus abençoe. abençoe. Feliz, Deus abençoe de todo o nosso Eu tenho coração. muito filho, minha casa é bem bagunçada, mas assim, nós é legal. Às vezes. Ai, não é boba. Nós temos 4 filhos, viu? 4. Ai. Viu, amor? Meu sonho era ter 4, mas o Bruno tá falando que 4 é muito. Ele queria tem que ter 6.
Ela diminuiu 2. Você queria 4, vai pra 2. Um casal tá bom. Deixa ela ter, aí depois ela fala, depois ela ter 2, depois ela conversa o resto da história. Se der tudo certo, vai pra 4, senão fica 2, tá? E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Esse programa aqui, ele profetiza a gravidez, não é? Exatamente. Eu não Nanda queria falar antes de Sakemi. convidar. Mas Nanda Sakemi veio aqui. A gente falou de gravidez. Mentira, engravidou depois. Gimota. Engravidou Foi. também. Soube um dia também. depois. No dia seguinte. No dia seguinte ela Ela Mentira, descobriu que tava gente. grávida. Eu não quis falar antes no convite porque você podia falar, não, então não vou. Não, nem brinca, porque hoje eu acabei de olhar pro Bruno saindo de casa e falei, tô comendo muito. Será que eu tô grávida? Brinquei, né? Eu tô comendo pra caramba. Não Será tô... que vem mais um baby? Fala vaso, Já gente. pensou? Queremos estar no chá de bebê. Pronto. Eu queria já me desculpar que eu fiz esse mesmo pedido pro Marcos e pra Gimota, mas Não pela conseguimos distância no ir. dia a gente não Muito conseguiu ir. longe, Eles né? fizeram o convite muito carinhosamente e a gente não conseguiu ir, mas não faltou vontade, mas vocês... Nós vamos mandar o presente, tá, Gi? E Nanda também, sabe? Queria agradecer a Giovana, Amora, Eric, nosso podcaster, obrigado por estarem aqui empenhados, Obrigada. fazendo um ótimo trabalho aqui, nos ajudando. Sem vocês nada disso seria possível. Agradeço do fundo do meu coração. Você que está assistindo, que curte o nosso programa, não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar as notificações. Segue-nos todos nós nas redes sociais, até o Bruno aqui. Vamos colocar o Instagram dele. Tá? Vamos achar o Bruno, vamos achar. Ele é o low profile Não daqui, aparece. mas... Calma, que daqui a pouco eu vou aparecer de uma forma diferente. Aí Eita, sim. veio num podcast diferente, já tá diferente. Já tá trabalhando. Pastor Bruno. Não é pra tanto. Não é pra tanto. Tá? E é isso aí. Esse foi o qual programa, Amora? 21º? Certeza? Em comemoração ao Dia dos Namorados, nosso programa cheio de amor pra vocês, com história linda, abençoada e cheia de testemunho. É isso aí. Vamos falar agora naquela câmera. Câmara. Tá bem, né, meu amor? Esse foi o 21º Você fala junto com a gente, tá? do... Tá. Fala, vaso!